Fala, vamos Guilherme. fazer. Hoje a gente tem Tudo. bastante coisa para comentar. Eu diria muito mais da sua área do que da minha. Vou continuar dando meus pitacos aqui de vez em quando, mas tem muita coisa, muito desdobramento aí da parte mais do juridiquês, né? E aí eu vou deixar mais para você. Mas tem algumas coisas que eu queria comentar aqui da parte econômica para a gente dar início como a gente faz. E, infelizmente, né, dar alguns números justamente aí do nosso Covid, né? São Paulo hoje, né, passou dos casos, né, de toda a Inglaterra, ou seja, a gente pega São Paulo e compara com a Inglaterra, a gente tem muito mais casos de Covid que um país inteiro, né? Essa informação por si só já é assustadora, né? E somado a isso, a gente tem um super fato que a gente não pode deixar de comentar, que é justamente as pessoas indo, voltando às compras. Eu estava revendo algumas lives antigas, a gente comentando aqui. Eu várias vezes falei para vocês, poxa, espero, né, que quando tiver abertura seja feita de um modo gradual, de um modo seguro para as pessoas, que as pessoas não se contaminem, não voltem de uma vez só para os comércios, comércio popular, shopping, etc. E espero que as pessoas tenham essa consciência acima de tudo. Pois é, eu estava errada, Guilherme também estava errado. Muita gente saiu justamente para ir ao shopping e o pior e mais agravante, as pessoas iam para esse centro de compras sem nenhuma justificativa plausível. As pessoas simplesmente iam lá para dar uma volta. Alguns, inclusive, falaram que, como guardou muito dinheiro, né, ao longo desses 3 meses, estava na hora de gastar, mas não sabia com o que gastar, né? E aí a situação foi piorando e a gente sabe, num momento como esse, com a curva ainda em ascensão, eu não vou cansar de falar isso, as pessoas continuam indo, continuam se aglomerando e repetidos aí erros que a gente tem. Inclusive, eu vi até um meme que eu acho que retratou muito bem, né? A vergonha do futuro é falar, poxa, meu pai usava a máscara no queixo, não a máscara aqui, né, no nariz, né? Esse é o bullying do futuro. E tá certo. A gente tem que usar a máscara no lugar correto. Ela é para proteger todo o seu sistema respiratório, que envolve nariz e boca. Não é aqui que é para usar. Infelizmente, isso está sendo visto de uma maneira assim amplamente, né, ao longo de nossa sociedade, dentro do shopping, fora do shopping, e não adianta. Não adianta fazer fila, ter carpete, o que quer que seja para entrar, a gente vai estar exposto ao risco. Só vai existir um único jeito da gente se livrar disso, que se chama vacina. E ainda não temos. Teve alguma previsão aí, o Dória chegou a comentar essa semana também, sobre uma possível vacina com uma parceria do Instituto Butantan, não é aquela de Oxford, é uma outra, e que provavelmente, escutem essa, só vai sair em junho ou julho do ano que vem. Ou seja, até lá, mantém em casa o máximo possível. Eu sei que é difícil, sei que tem gente que tem que voltar a trabalhar e sempre mantendo todas as restrições. A gente ainda não chegou num ambiente onde a gente pode se sentir livre, né? Tanto fala aí do novo normal. Pois é, o novo normal é um normal com muita restrição. E o último dado do Covid, né? Infelizmente a gente passou aí dos 41 mil mortos, né? Um número muito expressivo, chocante, né? A gente está o número 2 aí do ranking internacional, a gente só perde para os Estados Unidos. Foram muitas vidas perdidas, muitas pessoas, muitas famílias que estão sendo afetadas com isso. Mas eu quero ressaltar, ressaltei um erro aqui para vocês, né? A gente infelizmente errou nessa previsão dos shoppings, que as pessoas provavelmente não iriam voltar, mas acabaram voltando. E uma coisa teve de acerto nas nossas lives. Lembra que a gente tanto falou da curva em W, da abertura e da retomada econômica, né? Do fechamento da abertura? Se vocês digitarem aí no Google número de casos do Covid, eu sei que ele vai direcionar para uma página do Google que tem algumas fontes, às vezes ele pega da Wikipedia ali, mas os números estão batendo a princípio. Vocês vão ver exatamente no finalzinho do gráfico o formato do quê? De um W perfeito, que é justamente o que está acontecendo aqui. Querem mais uma previsão? Sabe o que vai acontecer no futuro? Tivemos o primeiro W. Depois dessa retomada, a gente vai fechar novamente e vai formar um novo W. E se a gente continuar com essas políticas erradas, políticas públicas errôneas, o que vai acontecer? É W atrás de W e a economia só vai piorar e não melhorar. Para vocês terem ideia, a previsão, eu já tinha comentado com vocês, era de uma queda do PIB de 7%. Já se estão falando entre 8% e 9%. Saiu, inclusive, um relatório da OCDE justamente nesse sentido. E ele está reforçando muitos números mundiais aí que são acima do que a gente está esperando. Então, beira entre 7% a 11%.
é uma recessão tremenda, é uma recessão a nível mundial. Tá? Então se preparem aí que os números futuros não vão ser tão positivos, não vão ser tão baixos como a gente está esperando. Se bem que 7, né, Guilherme, já não é um número muito agradável, né, de se falar. Aí não sei se o moço aqui quer comentar alguma coisa sobre essa realidade aqui. Fica à vontade, Guilherme. Eu acho, Nathalie, que no fundo você foi até um pouco cruel consigo mesmo e com a gente aqui, porque no fundo a gente falou bastante dessa questão, né, da demanda, etc., e do retorno dos shoppings, que por mais que as pessoas estejam indo, isso não se reflete em vendas, né? A gente não tem, né, na verdade, né, digamos assim, um aquecimento da economia por meio disso. E muito provavelmente, aí você pode com certeza comentar melhor que eu, Nathalie, mas eu duvido muito que a gente tenha bons resultados econômicos no final do mês ou no mês que vem com essa reabertura muito, na verdade, mal feita, né? Me parece que é uma reabertura que é um misto de três coisas: de cansaço, né? Se utiliza do nosso cansaço, do nosso cansaço geral de estarmos há muitos dias em fechamento, e ao mesmo tempo uma pressão, né, da classe empresarial, e ao mesmo tempo uma falta de completa coordenação política do país nos níveis municipais, federal e estaduais. Ou seja, a gente pode falar que o Brasil, a gente vai, depois que passar tudo isso, e que nós começarmos a estudar o que aconteceu, a estudar a reação dos países, o Brasil vai ser aquele país que vai participar de todos os estudos, como o pior exemplo de todos. Né? Ele vai ser o país quase, né, quando a gente estuda, né, controla as variáveis, etc. O Brasil vai ser aquele país que não vai poder não aparecer em nenhum dos estudos sobre o que aconteceu no ano de 2020, porque ele vai ser o exemplo de tudo errado. Né? Por favor, Ele vai ser aquele exemplo. Exatamente, ou seja, o Brasil é o país que conseguiu fazer absolutamente tudo errado, né? Não teve planejamento, não teve coordenação, as respostas são ruins, né? Os estados não conversam com os municípios, que não conversam com, né, os estados, que não conversam, né, com o governo federal não quer conversar, isso está mais claro, a gente cansa de falar, o governo federal, ele explicitamente não quer tratar a pandemia, não quer o combate à pandemia e está se sentindo confortável com essa abertura. É isso que ele quer, né? Se não fosse isso, o nosso presidente não teria, né, naquela, digamos, né, aquele arrobo de empatia, entre aspas, né, dito para as pessoas começarem a fiscalizar os hospitais, irem tirar foto, filmar. A gente fala um pouco mais sobre isso, mas uma frase que entra para o seleto grupo de frases, né? O Bolsonaro, daqui a pouco a gente vai montar tomos, né? Tomo 1 de frases lamentáveis, tomo 2 de frases lamentáveis, né? Os volumes, né? Volume 1, 2, 3 das frases lamentáveis do Bolsonaro. Mas ele demonstra que o governo federal não quer, ele não quer. Então o Brasil tem essa dificuldade enorme de uma falta de coordenação gigantesca, somado ao cansaço das pessoas. A gente compreende que as pessoas estão cansadas, todos nós estamos cansados, né? Mas isso, ao invés de ser trabalhado de uma forma correta, de falar, olha, já aguentamos tanto tempo, não estamos numa melhor situação, não estamos perto do tal pico, a curva continua em ascendência, né? Estamos no momento mais crítico, na verdade, no pior dos momentos, e a gente começa a reabrir. É até o, digamos assim, é o triunfo do nonsense, né? É o sem sentido total. A gente segurou tanto quando ainda não era, né, o momento mais perigoso, e no momento mais perigoso a gente está abrindo. Né? Ou seja, é até curioso quando a gente escuta as projeções da OCDE, que você muito bem comentou, Nathalie, que são projeções assustadoras, né, de empobrecimento do mundo, de decrescimento do mundo, assustadoras, e ela trabalha com o segundo, né, com o retorno da Covid, né, com uma segunda onda nos países na Europa, etc. Mas no Brasil a gente nem saiu do primeiro. A gente está falando em segunda onda, a gente não saiu nem da primeira onda. E para você ter ideia, né, Guilherme, o que eles chamam lá, eles falam até o cenário pessimista e o cenário otimista, né? O que a gente usa muito isso em economia. E para eles, né, é engraçado que na verdade é assim, né? O otimista é o. Um abraço para o Haroldo aí, só. O Haroldo só se despediu, um abraço para ele.
É o pessimista, é o otimista, né? E o pessimista, que seria do relatório, é o pessimista ao quadrado. Então, assim, é absurdo as projeções, são números bem tristes para a realidade mundial, né? E Sim. só para puxar esse gancho, para vocês terem ideia, no relatório da FAO, complementar ao próprio relatório da OCDE, a América Latina estima que no pós-pandemia a gente vai ter 20 milhões de pessoas, tá, na condição que eles chamam de insegurança alimentar, né? Ou seja, são pessoas que estão retomando, eu não sei exatamente qual é a gradação, mas elas estão chegando muito perto da extrema pobreza. Então a gente vai ter empobrecimento não é só em termos de país, de PIB, mas é das próprias pessoas. E o pior, né, para ter a condição de se alimentar. Isso que é o mais, eu diria, chocante, né? O mínimo do mínimo, são 20 milhões que estão, assim, downgrade total, né? Caindo muito. E justamente por quê? Por conta dos efeitos que tanto eu como o Guilherme aqui estamos comentando com vocês. E são os números, infelizmente, o que a gente está lendo, tanto da OCDE, da FAO, qualquer relatório que vocês pegarem, já está até disponível aí. Depois, quem quiser, a gente até mostra. E é triste, é É, muito triste. e eu acho que o que mais deixa a gente assim numa situação de muita perplexidade é perceber assim, a grandiosidade dos erros que nós estamos cometendo aqui no Brasil. Né? Brasil e Estados Unidos estão caminhando assim quase que de uma maneira, né, semelhante, uma semelhança mórbida, né, nessa condução da pandemia, mas os erros do Brasil são erros assim que nós vamos pagar décadas por conta disso. Né? São erros grosseiros de quem não entendeu absolutamente nada em relação ao combate na pandemia. Parece que aquela frase que estava começando a ser um chover no molhado, mas ela realmente ainda não foi compreendida aqui, né? De que o que causa a crise econômica é o vírus e não o isolamento. Né? Isso não foi compreendido aqui no Brasil. Ninguém quis, na verdade, compreender. E ninguém, claro, não estou falando nós aqui, todo mundo que está Sim, discutindo, mas os setores que tomam decisão no Brasil, ou seja, quem toma decisão no Brasil não quis compreender isso, não quis entender que efetivamente é o vírus o problema, não é o isolamento. Aliás, a gente percebe que as discussões acerca não só, né, das projeções negativas também estão, né, aí lado a lado com essas previsões de insegurança alimentar e de uma grande massa não só de desempregados, mas uma grande massa do que nós estamos chamando agora de inempregáveis, aqueles que não vão nem conseguir exercer algum trabalho oferecido, porque as relações de trabalho também estão sofrendo as suas mutações com, né, todo esse novo mundo que está se desenhando pós-pandemia. Né? Ou seja, claro que aí, diante disso, diante desse quadro, né, por que a gente faz essas projeções, por que a gente faz esses estudos? Né? Por que acadêmico é acadêmico? Por que a gente trabalha tudo isso? Não é só para, né, nos autotorturar e para ficar, né, só informando, mas é para oferecer também parâmetros para aqueles que tomam decisão tomarem as decisões com melhores condições, que parece que efetivamente nem no Brasil, nem nos Estados Unidos isso quer ser feito. Né? O governo é um governo que fechou os olhos para a ciência, fechou os olhos para a transparência, né? Isso é um ponto que a gente vai tratar aqui, né, Natália? A transparência é muito grave isso no Brasil. Né? A gente fechou os olhos para isso, é um governo que não quer ouvir a ciência, não quer ouvir dados, ele simplesmente quer que a realidade seja como ele quer. O governo brasileiro e o governo americano parecem ser dois governos que eles querem condicionar a realidade ao que eles desejam, do que responder à realidade conforme a realidade se impõe. É muito preocupante isso, porque com tudo isso, os estudos são ignorados, as projeções são ignoradas, e você toma péssimas decisões. O problema é esse. Então, o problema não é nem você, né, digamos, para a gente não ficar aqui o tempo todo só com essa imagem. Não é você não gostar do Bolsonaro, não é você não gostar. Não, mas é analisar que as decisões que estão sendo tomadas são ruins, são decisões péssimas, são decisões incompetentes, são decisões que mostram que o caminho do país não é um caminho que está seguindo aquilo que tudo se demonstra no mundo. Os outros governos escutam essas projeções, mostram essas projeções, né, e tentam tomar as decisões diante delas. Nós não. Nós queremos assim, torturar a realidade. Né? Assim, a realidade vai ser essa e ponto final. Não importa. É muito ruim isso, é muito grave, porque com isso a gente talvez não tenha ideia do tempo que a gente perde,
e das consequências graves que, né, virão pela frente. A gente tem aquele estudo de uma universidade de Washington, né, não lembro o nome dela agora, mas uma universidade de Washington, de que a projeção para o final de julho no Brasil é de praticamente 150 mil mortos. A gente está com 50 mil mortos agora, certo? 50 mil. A gente está no dia praticamente na metade de junho, caminhando para metade de junho. Isso quer dizer que em um mês nós teremos triplicado esse número. Sim. É isso que tem que ser compreendido. Às vezes passa muito batido, as pessoas não param nem para refletir. Ou seja, em um mês você triplicar um número. Essa é a projeção. Ou seja, algo de errado nós estamos fazendo. O que é esse algo de errado que nós estamos fazendo? Parece claro. Falta de coordenação, abertura despropositada no momento que não é adequado. E o pior, você tentar reaquecer a economia dessa forma. E aí, Nathalie, você pode falar melhor, você não vai reaquecer a economia assim, não vai. O que você vai fazer é ainda agravar a situação econômica do país, porque você vai tensionar mais ainda pela frente o sistema de saúde e vai ampliar o número de infectados. É o que a gente vê, na verdade, além de ser triste, é de certa forma desesperador, porque são muitos erros. São muitos erros. É inimaginável você pensar como um governo pode errar tanto. Como o governo pode errar tanto. Até na minha opinião, Nathalie, e para todo mundo que está escutando, eu acho que o que mais me deixa perplexo no governo atual é a capacidade desse governo errar. É impressionante como é um governo que realmente não... Ele briga com a realidade. Ele briga com a realidade, ele erra dia sim, dia sim. Não é nem dia sim, dia não, é dia sim, dia sim. Todo dia é uma medida equivocada, todo dia é uma medida que você fala, mas meu Deus, cadê a assessoria? Cadê alguém para virar e falar para esse cidadão, para falar para esse governo que não não adianta fazer isso? Um exemplo, né? Só para fechar esse raciocínio. Com certeza, né? A Madaci aqui falando, né? Esses erros estão custando vidas. Claro, estão custando muito caro para nós. Vai custar muito caro em vida, em desenvolvimento, vai custar muito caro pela frente em tudo. Mas veja, por exemplo, é tão absurdo, você pega uma medida provisória, como essa medida provisória para que o ministro da Educação, Weintraub, nomeie reitores de uma universidade. Primeiro, ela é absurdamente inconstitucional. Você não precisa nem ter conhecimentos profundos, né, de direito para saber que a autonomia universitária é uma regra, né, do Estado brasileiro, da Constituição brasileira. E você toma uma medida dessa, num momento de pandemia como essa, sabendo que vai causar desgaste, sabendo que vai causar problemas e sabendo que não vai passar. Não vai passar. E o governo mesmo assim faz. Ou seja, é um governo que perde muito tempo com erros, e às vezes até produz erros para disfarçar certas coisas que ele quer fazer e não quer que venha à tona, né? Ou seja, é impressionante, ou seja, uma MP dessa, na hora, eu confesso, Nathan, na hora que eu vi, né, a primeira notícia sobre a MP, eu nem fiquei bravo, nem fiquei nervoso, porque eu falei, óbvio que isso não vai passar. Não tem nem cabimento. O peso de uma MP dessa é o mesmo peso de virar e falar, a partir de agora, né, o Brasil volta a ter um sistema de produção escravista. É tão absurdo que você vai falar, não vai passar de nenhum. É um negócio sem pé nem cabeça. Aí você percebe pela magnitude dos erros o quanto é um governo extremamente incompetente. Extremamente incompetente. Né? E só que você comentou de educação, Guilherme, eu acho importante aqui pegar o comentário da Angélica, né? Se a gente viu alguma coisa sobre a abertura em segurança das escolas. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, é muito temerário, principalmente nesse pico, a gente começar a tratar desse assunto. Primeiro porque a gente tem que entender a realidade do aluno e do professor. Tá? A maioria dos professores, principalmente a nível universitário, vocês sabem que tem uma idade um pouco mais avançada, ou seja, né, eles se enquadram dentro do quê? Do grande grupo de risco. Além disso, mesmo que os professores não se enquadrem nesses grupos de risco, tá? E aqui só estou falando em termos de idade, não estou nem falando em comorbidade, ou seja, falando de coração, pressão, tudo, né, diabetes, tudo que leva a pessoa a entrar nesse grupo de risco. Esses professores, os restantes, tá? Os que não estão no grupo de risco, eles estão expostos a uma proximidade de pessoas que a gente não conhece. Pessoas que circulam no ambiente de trabalho,
pessoas que de manhã podem estar em casa ou nesse ambiente de trabalho, que podem estar nas ruas, a gente não sabe onde a pessoa está. E o pior de tudo, a gente não tem teste. Essa doença, esse vírus, tá? Ele é invisível, primeiro, por ele só, e segundo, pelos sintomas. Existem milhares de assintomáticos que a gente não coloca na conta. E essas pessoas estão infectando as outras. Então, pode ser desde o professor ser assintomático e passar por uma sala inteira, ou, né, um aluno passar para a sala inteira. E outra, pode ter mais que um aluno dentro de uma sala. E repara, a gente está tratando disso em uma sala de aula. Quantas salas de aulas a gente tem em todo o funcionamento universitário, escola pública, privada, rede municipal, estadual? São muitos. E eu fico um pouco revoltada, eu fico, na verdade, preocupada quando você vê a gestão do Rio de Janeiro, por exemplo. São Paulo tentaram introduzir essa ideia, mas logo retiraram, ainda bem, né? Mas no Rio de Janeiro já está sendo discutido como que vai ser a retomada das escolas. Para, gente, não é momento de se discutir isso. Para. É difícil acompanhar a aula virtual? É difícil. Professor fica insatisfeito? Fica. Às vezes fica até frustrado porque não consegue dar aula do jeito que queria, porque travou a live, né? Travou o ambiente virtual, não teve a projeção do quadro. Imagina uma aula de cálculo, é dificílimo dar uma aula de cálculo. Tem que planejar tudo, colocar no PDF, colocar bonitinho, e o aluno às vezes tem que fazer o cálculo na mão, e o professor não está do lado fazendo o cálculo. Então, são dificuldades que a gente tem, eu entendo, mas é muito temerário e preocupa, né, a gente discutir isso nesse momento. Eu diria, tá, assim, para ficar um pouco mais tranquilo, e isso só vai ser discutido ano que vem. Segundo semestre, provavelmente tem que ser de casa. Muita gente vai ser prejudicada? Com certeza. A gente já comentou aqui, tem aluno que não tem nem acesso à internet, como que faz? Tem aluno que está no campo, né? Tem que se deslocar do campo para a cidade. Mas também tem que pensar justamente nessa rede de contaminação. E se não ficou claro, ainda dou mais um exemplo para vocês. Na própria China, fizeram um estudo, não no ambiente escolar, mas era um ambiente de um restaurante com o ar-condicionado ligado. Para vocês terem ideia, uma pessoa contaminou a família inteira dele e mais 3 mesas que estavam ao redor. Simplesmente por ele ter o vírus, por ele ser portador do vírus, ele era assintomático. Ele não tossiu, ele não espirrou nem nada, não expeliu a gotícula. A gente falando, a gente, né, elimina isso no ar. Só o fato de ele estar conversando com a família dele, ser assintomático, 3 mesas. 3 mesas dá o quê? 15 pessoas, 20 pessoas em um restaurante. Isso ainda com a circulação de ar que poderia levar para as outras mesas ao redor. E a mesma coisa vale para quem? Escritório, call center, escola, tudo que é ambiente fechado. E pensem vocês, tem muita universidade que às vezes não tem uma estrutura de um lugar que você consiga manter janela, porta e ventilação. Coloca todo mundo, é basicamente, né, desculpa a expressão, mas uma câmara de gás, uma câmara de vírus, onde as pessoas não se contaminam. É surreal tratar disso agora. É extremamente preocupante. Pode falar, Guilherme. Não, aliás, isso é um ponto muito interessante para a gente refletir as decisões e como elas são tomadas. Porque pensem sempre vocês, gente, pensem naquele que toma decisão, né, nas esferas que tomam decisão. As esferas que tomam decisão recebem diversas pressões, têm suas assessorias, etc. O retorno das escolas, por tudo isso que a Nathalie muito bem falou aqui, o retorno das escolas agora, se a gente for trabalhar dentro da racionalidade e dentro, efetivamente, das projeções sobre contaminação, mortes, né, e o que vem pela frente, não se deve retornar à escola agora. Mas por que se discute retornar à escola agora? Primeiro, né? E aí vem uma faceta muito ruim do Brasil, que é a faceta da desigualdade do Brasil, que é muito grave. Primeiro, porque quem pressiona para que as escolas voltem são principalmente aquelas famílias que não aguentam mais as crianças em casa, porque o pai não consegue trabalhar, a mãe não consegue trabalhar, as crianças já não aguentam mais ficarem presas, então precisa enfiar a criança em algum lugar, ou seja, já é uma pressão destas crianças para voltarem, né? E estas pressões vão sendo feitas, né, lá no secretário de Educação, no prefeito, no governador, etc. Vão sendo feitas. Porque o pessoal não aguenta mais ficar com as crianças em casa, porque efetivamente a gente está chegando perto do período, né, de férias coletivas. E depois, né, o segundo semestre começa, mas não se quer começar o segundo semestre dessa forma. Mas é o que deveria ser feito. E fora isso, gente, retornar às aulas,
né? Eu e a Nathalie, que somos professores, embora a gente seja professor universitário e não professor de colégio, mas professor de colégio, professor universitário, seja qual for, você tem uma estrutura para que funcione. Não é só a sala de aula. Você tem que ter ali a cantina, você tem que ter o bedel, você tem que ter o segurança, você tem que ter... A escola não funciona só assim. Eu digo até para vocês, né? O meu pai é professor de ensino médio. Eu tenho conversado com ele, porque eu tenho ficado muito preocupado. Meu pai, óbvio, né? Não preciso falar para vocês que ele está no grupo de risco, né? Meu pai já está chegando aos 70 anos. O meu pai, ele está extremamente preocupado, porque as discussões são de voltar às aulas, e ele tem falado, poxa, mas eu sou grupo de risco, eu vou voltar e eu vou pegar uma classe com 30 alunos, né? Com 30 alunos ali, eu não sei se essas crianças estão se cuidando, eu não sei se os pais estão se cuidando, e eu sou grupo de risco. Como é que eu vou dar aula? Então, é uma discussão muito complexa, é muito complicado, porque são muitos elementos. Não é tão simples virar e falar, vamos retornar às escolas e ponto final. Claro que não. Então, nesse sentido, mais uma vez, a falta de coordenação, a falta de transparência e a falta de discussão séria sobre um fenômeno que é complexo e tem muitos elementos. Não dá para você discutir sobre só um prisma, sobre só uma perspectiva. Tem que ter um planejamento. Vamos voltar às escolas? Tá bom. Mas vamos voltar como? Quais escolas? Que faixa etária? Professores que são grupo de risco devem voltar ou ficar só online? Ou seja, tudo isso deve ser debatido. Senão, você não pode tratar de uma forma como está sendo... Só ia fazer um comentário aqui, aí você já termina, Guilherme. Não, claro. Para puxar aqui a Tamara falando que a gente vai ter que tratar dos novos hábitos. O professor vai ter que dar aula de máscara, todo mundo na sala vai ter que estar com máscara, né? A distância entre as carteiras, a distância entre o professor é totalmente diferente. E mais, que eu acho importante, acho que o Guilherme ia até comentar, as crianças, né, elas muitas vezes não têm com quem ficar em casa. E esse é um outro problema, é um outro prisma que ele estava comentando. Essa é uma outra pressão que a gente está tendo. Então, assim, o pai tem que trabalhar e a mãe também. Com quem que deixa? Já teve até uma ideia assim de flexibilizar. Se tem um irmão, né, por mais que não tenha os 18 anos, não seja legal, vai poder ficar com o outro irmão. Tá bom, e essa criança com fogo em casa, com um monte de coisa que a gente sabe que é perigoso dentro de casa, como é que vai ficar? Né? Só fazendo uma parte, Nathalie, do que você está falando, você já continua, desculpa te interromper, mas é só para, gente, o que a Nathalie está falando, vamos pensar na classe média para cima, né? Porque esse raciocínio não serve para a escola pública. A gente vai fazer isso na escola pública? Como é que a gente vai fazer nas escolas, né, da prefeitura, nas escolas estaduais? Então, esse raciocínio, a gente vai pensando da classe média para cima. E aí, como é que ficam os outros? Né? Desculpa interromper, mas só para pontuar isso, né? Tem outros serviços que a gente sabe que são essenciais, as pessoas têm que ir prestar e o pai agora vai ter que trabalhar, né? Se não era a mãe, agora é o pai ou vice-versa. E com quem você deixa a criança? Né? Não tem creche, não existe isso, né? Não existe. E aí vem muito, eu acho, né? Eu acho que é um bom senso das empresas, tá? Das empresas e das escolas, de você fazer o horário flexível, né? Você vai ter que fazer um ajuste para o pai ficar em casa, né? Depois a mãe vai trabalhar e vice-versa. Ou você vai ter que cada vez mais estimular o home office. Eu imagino, deve ser um caos você tá no home office e a criança do lado gritando. Tem diversos vídeos aí brincando com isso. É difícil pra caramba. E muitas vezes as pessoas estão sentindo essa agonia, os pais estão sentindo essa agonia justamente porque agora eles estão percebendo qual que é a importância do professor, né? A gente brinca, né? Fala assim, vai aquele mocinho ali que não é muito bem educadinho para a escola, quem estava educando era o professor, boa parte do tempo, né? E aí, às vezes, classe média, que nem o Guilherme tá falando, classe média para cima, às vezes a mãe nem dava bola, ficava o quê? Com a babá, sei lá, né? E aí agora tá começando a conhecer de fato quem são os seus filhos, né? Tem pais descobrindo quem são os filhos. Né? E assim, e outra, tem uma parte que é muito mais não é preocupante, e não é, né? Os pais vão ter que educar, os pais vão ter que ter essa visão. Eu já vi tem alguns colegas aqui que têm filhos, né? Colocando a lousa e simplesmente dando aula de história, matemática, tudo que a gente viu lá no ensino médio vai ter que passar tudo para os nossos filhos. E o auxílio aqui do professor está sendo mais como um tutor online, mais para os pais darem esse andamento do que para a própria criança. Então, assim, tem muita nuance, muita coisa a ser discutida, mas é interessante também citar isso que a Tamara colocou, a Tamara e a Angélica que colocaram, porque justamente não tem com quem deixar.
Como é que a gente resolve isso? O pai vai trabalhar, vai deixar a criança lá? Como é que faz? Às vezes a Pois criança é, não tem condição nenhuma. pois é, por isso que é aquela ideia, falta planejamento, falta Total. coordenação, falta estabelecer planos. E para você estabelecer planos e justamente coordenar e fazer um programa, primeiro você tem que conhecer a realidade. Ou seja, você tem que estudar a realidade, fazer um mapeamento da realidade e tratar a realidade como ela é, coisa que o governo não faz. Coisa que o governo federal não faz, o que o Paulo Guedes, por exemplo, demonstra não ter a mínima ideia, e efetivamente os outros, né, grupos, né, prefeitos e governadores também têm sido muito, né, têm ido mal nisso também. Porque, veja, a questão é o seguinte, né? É um ano extraordinário, é um ano fora do comum. A gente vai ter problemas aí, digamos, né, no desenvolvimento, né, acadêmico, educacional? Claro que vamos, é um ano de limitações. Agora, é melhor você ter limitações do que você, obviamente, perder a vida, né? É. Então, isso precisa ser trabalhado de uma forma mais organizada, coisa que no Brasil está muito distante, está muito distante. Então, falar em reabertura das escolas é muito cedo, é muito preocupante e tem que ser melhor pensado. E um exemplo de como as coisas estão sendo muito mal pensadas e muito mal organizadas é até a própria lógica da abertura. Né? Vejam só, qual o sentido de abrir o shopping? É muito mais importante você abrir, por exemplo, aqui em São Paulo, a 25 de março, do que o shopping. Porque a 25 de março, ela fornece. Ela é aquela venda, né, atacado, atacadista, etc. É aquela venda que o comerciante do interior viaja até São Paulo para comprar o seu estoque e poder vender. Então é muito mais importante você abrir esse tipo de comércio com organização, porque esse é um comércio vital para os demais empreendimentos, do que você abrir o shopping. Sim. Você abre o shopping, mas que raios você vai fazer no shopping? Não tem praça de alimentação, não tem cinema, não tem lazer, não tem o que fazer. Vai fazer o quê no shopping? Sim, o que vai fazer no shopping é o cansaço. Você vai andar. Você vai andar porque você não aguenta mais. Mas é mais uma vez, é um problema de organização, programa e também de conscientização, que é dever do Estado, da sociedade, e fazer com as pessoas, explicar, falar, não vá, é perigoso ir. Então, você vai no shopping o quê? Né? Comprar cruzinhas, como a Vanessa disse aqui. Você vai comprar o quê? Você não precisa, não é o momento. E isso não vai, o pior de tudo, isso não vai aquecer a economia. A 25 de março, por exemplo, é muito mais importante, porque o fechamento desse mercado atacadista, ele asfixia muitas pequenas empresas, muitos pequenos empreendimentos. Agora, abrir o Shopping Paulista, para quê? Sinceramente, para quê? Precisa abrir uma loja que você tem ali como comprar o catálogo na internet. Não tem sentido, mas é óbvio você ter uma pressão dos grupos, né? Do sindicato, patronal, etc. Abrir concessionária, abrir. Aí você começa a perceber que realmente não tem sentido. Não tem, é quase que uma abertura aleatória. Só para concluir, Nathalie, esse raciocínio, o Rio de Janeiro, abrir templos, abrir igreja. Igreja é um lugar de concentração. Igreja é um Sim. lugar onde as pessoas estão concentradas, é um lugar dos mais perigosos De para ir. confraternização, né? E confraternização, igreja não tem que abrir de jeito nenhum. Graças a Deus, igrejas, muitos líderes de igrejas responsáveis, igrejas aqui das mais diversas, né, dos mais diversos credos religiosos, tiveram a responsabilidade de falar, não vou abrir. Mas algumas estão abrindo. Claro, né? E aí eu não vou citar aqui nomes, não vou citar, a gente sabe, mas não vou citar. Algumas estão abrindo aqui, a gente sabe muito bem por quê, a gente sabe muito bem qual é o apoio que dá ao governo federal. Né? Mas, inclusive, Alguns aliados. Né? Guilherme, não te cortando, mas é importante falar isso, mas né, o castigo veio de imediato, tá? Para alguns aí que estão abertos, né? Inclusive está internado lá justamente com o quê? Com o Covid, porque foi contaminado nesse ambiente. Pois é, ou seja, só que quantas pessoas que, infelizmente, desinformadas, por ingenuidade, acabam indo, né, e sendo contaminadas. E muitas delas, porque efetivamente tem na igreja o seu principal encontro das relações sociais que mantém. Exato. Muitos brasileiros têm nas igrejas, né, o centro das suas relações sociais, tem o centro da sua própria vida. Então, abrir a igreja é muito perigoso.
É muito perigoso. Então a gente percebe que, na verdade, toda essa abertura que está sendo feita no país, esse processo, é um processo aleatório, ilógico, que é por meio de pressão, ele vem por meio de pressão, e o pior, gente, a gente deu ainda o azar, né? Eu estava aqui, né, até conversando com outras pessoas, a gente deu o azar de não só ter, né, esse período de pandemia sendo enfrentado, né, com o glorioso capitão Jair, como não somente tivemos o azar de 2020 ser um ano eleitoral, ser um ano com eleições municipais. Com eleições municipais e eleições legislativas. Isso nos prejudica demais, porque muitos prefeitos estão com a faca no pescoço, com os grupos nas suas cidades, no interior dos estados, etc., com os grupos, né, de comerciantes, de associados lojistas das cidades, pressionando esses prefeitos, falando o seguinte: ó, se você não abrir, eu não vou dar dinheiro para sua campanha, não. Eu não vou te apoiar, não. Você não vai se reeleger, você não vai se eleger. Ô vereador, se você não me ajudar aqui, eu não... Então essas pressões vão sendo feitas e pior ainda, né? O que acontece? Os prefeitos, eles acabam ficando, já que é um ambiente de não coordenação, de total, né, aleatoriedade, ou seja, de total desgoverno geral no país, eles acabam cedendo, né? É muito grave, é uma somatória grave aqui de erros, equívocos e azar, né? E azar também, que azar que a gente está dando. E aí, só para também relembrar aqui de um fato, né, falando de economia e descoordenação, a gente tem que comentar de duas coisas envolvendo aí o Paulo Guedes, envolvendo a economia, para o Guilherme já ir para as causas mais sociais. Aqui eu sei que a gente tem muita coisa para comentar do Covid, principalmente lá, né, de falas do presidente, né, de intervir aí justamente nos hospitais, né, uma coisa, enfim, surreal, o Guilherme vai comentar. Mas o que eu tenho para falar para vocês é justamente o fato, a gente teve dois fatos essa semana. O primeiro é a prorrogação da MP, né, da flexibilização dos salários, né, isso em grande parte, o que eu posso falar para vocês, tem um pequeno ponto positivo, que eu já comentei em lives anteriores, a gente acaba mantendo os empregos, embora o salário seja reduzido, né, então teve um pouquinho aí, eu diria, de sanidade, tá, embora ela seja muito cruel, porque muita gente precisa da renda 100% e vai ter que recorrer ao auxílio emergencial de R$ 600 para complementar essa renda e não vai ser suficiente, a gente sabe disso. Mas, pelo que eu acompanhei, essa MP vai ter algumas mudanças que foram encaminhadas para o Senado, a gente não sabe quais vão ser. O que eu posso adiantar para vocês é que eles estão tentando desonerar a folha de pagamento tanto do Estado como do município, justamente por quê? Porque o Guilherme acabou de comentar, estamos em ano eleitoral, precisa do quê? De money, precisa de verba, tá? E outra coisa que está sendo muito discutida, tem muita pergunta em blogs, né, sites especializados nessas questões mais trabalhistas, né, pessoas que têm essa especialidade, se de fato vai ter que ser pago, né, o Vale Alimentação, o cartão alimentação, VR, famoso VR, e dentro dessa MP, pelo menos na mudança, isso vai ficar explícito que o empregador não vai ter obrigação, tá? Porque não é considerado salário, então vai estar explícito que vocês vão ter aí quem teve esse corte, né, não vai ter o pagamento do VR, né, lógico que vai impactar né, no dia a dia, né, no que a pessoa consome, etc, e infelizmente, né, isso vai ser adotado, mas vai ficar a critério das empresas, tá, isso é importante deixar, não é uma obrigação vinda de cima para baixo, é por parte do próprio empregador, tá, e o outro ponto que até pediram para comentar, se não me engano foi a Priscila, é o que seria, né, o que vai ser agora do novo programa de incentivos aí, talvez, né, vai ser a substituição do Bolsa Família, né. O nome do programa, se não me engano, é Renda Brasil, mas tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando a gente começa a pensar em termos de novo programa social, eu tenho a sensação, Guilherme pode até me corrigir, mas tem um quê ali político, né? Uma coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que voltar lá para a época do Fernando Henrique, né? Eu vou fazer isso rapidamente, tá bom? Para a gente não se estender muito no assunto. Mas se vocês lembrarem, antes de existir o Bolsa Família, antes do governo do PT, né, de 2003 a 2015, mais ou menos, a gente tinha no governo Fernando Henrique um projeto que se chamava Programa Nacional de Renda Mínima, se não me engano, que era atrelado a um programa de educação. Eram coisas separadas, mas eles tinham um vínculo, tá? E aí o que acontecia, né? Isso foi estimulado, foi divulgado para a população, veio o governo do PT alterou o nome,
tá? Reparem nisso. E virou o chamado Bolsa Família. De fato, eles vincularam, né? Então, a criança tem a obrigação de ir para a escola, ter a caderneta de vacinação completa, entre outros fatores aí que são importantes. Mas, se vocês lembrarem, ao mesmo tempo, o Bolsa Família ele não tem uma política do que o ex-senador Eduardo Suplicy costuma falar, que é a política de renda mínima. Ele é um grande defensor, né, dessa política de renda mínima. E com isso, né, justamente porque você tem uma troca de um governo petista para um governo bolsonarista, que são extremos opostos, o que queria acontecer, né? Se você olha, né, por isso que eu falei esse quê político, era o Bolsa Família, né, era um nome, tá, que já tinha sido alterado, porque saía de um governo PSDBista para um governo petista, e agora é óbvio que a gente vai ter que alterar de nome. Por que eu vou ter o mérito de dar um programa social que já tem um cunho um pouco de esquerda, né, para um nome, né, que era de um governo totalmente antagônico ao meu? Então eu mudo, eu chamo ele de Renda Brasil, né? Então, no primeiro momento, a gente não sabe se ele vai ter um cunho mais voltado aí, como o professor, né, ex-senador Eduardo Suplicy fala de renda mínima, ou se ele vai ser uma continuidade do programa do Bolsa Família. A gente ainda está nesses dois extremos, a gente não sabe o que vai acontecer, até porque não foi divulgado. Não foi divulgado o que vai acontecer justamente nesse programa. A única coisa que a gente sabe é que, bom, é um programa importante, de cunho social, mas que tem esse viés, tá? Por isso eu até coloco entre aspas para vocês, de esquerda, e a gente não pode carregar isso no nosso governo, né? Então o que eu faço? Eu mudo de nome, chama Renda Brasil, fim de papo. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: primeiro, eles não sabem quais vão ser os beneficiários. A gente sabe, a única coisa que foi mais ou menos divulgada é que vai ter uma ampliação do Bolsa Família, puxando, né, a ideia do que a gente vai ter, que nem o Guilherme bem comentou lá atrás, os informais, os desempregados, os autônomos, né, então vai ter uma ampliação. Se não me engano, o Bolsa Família atendia 20% da população, a ideia é estender esse 20% para 50% da população, tá? Isso dava em torno de 47,7 milhões de pessoas. Tá? Então é um número, não é muito expressivo, a ideia é justamente ampliar, porque você vai pegar a grande parte da população que a gente tem de autônomo, desempregados, etc., né? Vai ser, eu diria, vai ser um auxílio gigantesco, um auxílio emergencial ampliado. E não é emergencial porque a gente vai estar saindo da condição de pandemia, então não precisa dessa emergência e passa a ser um plano que ele é contínuo, tá? Essa é a grande diferença que vai ter na migração. Não foi divulgado quanto que vai ser recebido. Se vocês quiserem o dado, Bolsa Família, o valor está corrigido hoje é de R$ 182,21. Pouquíssimo, vocês sabem que mal dá para fazer compra, não dá para fazer nada com isso. Os R$ 600 mal dá, né? Imagina R$ 182. Né? E o critério, né, para você ser eleito para receber esse benefício também não foi divulgado. A gente pode ter o parâmetro do Bolsa Família, que é justamente o que eu falei para vocês. Famílias que têm adolescentes e crianças em casa até 17 anos, e eles têm que ir para a escola, não pode ter ausências e justamente ter a caderneta de vacinação aí atualizada, tá? E o que foi a pergunta, e por isso que eu já até me antecipei aqui, é se de fato, né, esse novo benefício, essa renda nacional, né, como eles estão chamando, vai substituir outros benefícios. Bom, se a gente pensar pela lógica lá atrás do Paulo Guedes, né, se ele falar de emissão monetária, de ter lido Keynes, etc., provavelmente sim, né, porque vai ser uma política única, você reduz os gastos, né, corta gastos, política fiscal austera, você só tem um único benefício e taca o barco, né? Então não vai fazer muito sentido, né? Você deixa de ter os outros programas, unifica a coisa, reduz o gasto e dá só R$ 100 para as pessoas aí. Então não faz diferença. Você é autônomo, desempregado, R$ 100, é mixaria, pode dar, não tem problema nenhum, tá? Então essa aqui, sendo muito cruel aqui, tá? Mas pode ser que seja por aí. A gente espera, né, que não seja assim, né, que tenha um pouco mais de coerência, de lógica, que as pessoas lá estejam pensando de fato nas pessoas e não na redução do gasto. Então, porque a gente sabe, mais uma vez, a condição do Brasil é totalmente desigual, é díspare, não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo saco e jogar para frente, né, passar a bola. Tá? Isso enfim, é lamentável, como a gente bem fala aqui, não sei se o Guilherme quer comentar alguma coisa. Não, eu acho, Nathalie, que isso, eu vejo todas as propostas que o governo está fazendo agora, eu vejo com muita
muita, digamos assim, reticência pelo fato de que o governo ele está começando a negociar, né, explicitamente com o Centrão, está começando, né, a criou o Ministério das Comunicações agora, desmembrando, né, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, né, ou seja, criou mais um ministério para lotear cargo com o Centrão, e aos poucos o governo ele tá cada vez mais tentando, né, se manter, ou seja, manter ali a distância da possibilidade do impeachment com essas negociações com um grupo que vende muito caro qualquer negociação. Então, eu penso que vai ser muito difícil para o governo passar, né, o que ele quer passar quando o grande aliado dele é o Centrão. Né? Ou seja, o Centrão vai vender muito caro qualquer apoio que for dar para o governo. Então, veja, não basta só o cargo. O Centrão vai exigir as pautas que eles querem, porque não é só o cargo em si, mas são efetivamente, né, os interesses ali que envolvem todos os cargos que estão sendo distribuídos para o Centrão. Com isso tudo, né, o governo vai ter uma dificuldade muito grande com a própria base, né, eleitoral dele, de lidar com isso, e ao mesmo tempo de negociar com o Centrão e tendo uma oposição cada vez maior no Congresso para que ele possa passar os seus projetos de lei. Então, veja, eu vejo com muita reticência, porque o governo está começando a criar uma camisa de força para ele, maior do que ele já tinha, e que vai fazer com que ele tenha muita dificuldade de articulação política. Porque uma coisa é quando a gente percebe o governo construindo uma articulação política para não cair. Quando a gente está numa situação dessa, é porque o governo já está muito fraco, mais que o governo, né, por mais gente que a gente veja aí todo dia, o governo na sua... Né, vou até usar uma expressão aqui diferente, mas na explosão de testosterona dele, né, de eu vou dar golpe, eu vou não sei o quê, porque eu sou, as Forças Armadas estão comigo, o governo está mais fraco do que nunca. E governo fraco faz bravata, governo fraco blefa, governo fraco faz tudo isso porque, no fundo, ele está extremamente preocupado com a fraqueza dele, que é perceptível. Essa aliança, ou seja, essa formação do ministério agora, o ministério quebrado, do Ministério da Ciência e Tecnologia, com, né, o da comunicação, dando-se o Ministério da Comunicação para o genro do Silvio Santos, né, o deputado Fábio Faria, demonstra efetivamente que é um governo que está com a corda no pescoço. E ele está negociando tudo que ele pode porque ele está com medo do impeachment. Então, como um governo desse vai conseguir aprovar os próximos projetos negociando no Congresso, principalmente com as bases que são refratárias a ele no Congresso, ou seja, com a oposição, etc. Vai ter muita dificuldade. Porque ele tem que passar da fase de sustentação, ou seja, vamos pensar em 3 fases. O governo na primeira fase, não quero cair, então eu vou negociar para não cair. A segunda fase, conseguir não cair, agora eu preciso buscar estabilidade. Mas para buscar estabilidade, eu preciso atender todos aqueles com os quais eu me aliei, que vão exigir de mim alguma coisa. Ninguém está se aliando a mim porque gosta de mim e vai ficar batendo nas minhas costas sem pedir nada. Vão pedir e vão ter efetivamente as suas demandas. Preciso atender a demanda deles, porque se não atender a demanda deles, eles vão me largar. Então o governo ele precisa, primeiro, não cair, segundo, continuar estável e atender as demandas destes com os quais ele está se aliando, para terceiro, conseguir negociar os projetos estruturais de mudança dele. Me parece muito difícil. Me parece muito difícil que o governo consiga isso. Então, essas propostas, como essa do Paulo Guedes agora de renomear o Bolsa Família, fazer quase que, né, parece um projeto unificado de assistência social, como bem a Nathalie disse, que todo governo populista adora fazer isso, né? Pegar aquele projetinho do outro governo, dar uma maquiadinha, uma repaginada e chamar de seu, né? Falar assim, não, o bebê é meu, o bebê não é deles, não. Todo governo adora fazer isso, né? Ou seja, o Brasil tem uma dificuldade de construir políticas de Estado. A gente constrói essas políticas de governo, que é lamentável isso. O Bolsa Família tem que ser uma política de Estado. O renda mínima tem que ser uma política de Estado. Aliás, o renda mínima que sempre foi defendido pelo senador Eduardo Suplicy, pasmem, foi defendido agora pelo economista que cuida, né, dos estudos de Brasil e Argentina na OCDE, o Jean Arnaud. Ele simplesmente se manifestou dizendo: o Brasil tem que ter uma política de renda mínima, o Brasil é muito desigual. Ou seja, um economista bem liberal, para não falarem que isso é coisa de esquerda, de não sei o quê, de esquerdopata, esquerdo blá blá blá, qualquer coisa dessa. Não, gente, isso é análise racional. O país é desigual demais. Você precisa ter justamente esse patamar
né, de, digamos, tentar diminuir essa desigualdade com a ajuda do Estado. O Brasil, não dá para o Brasil ser o que, né, a fantasia maravilhosa na cabeça do Paulo Guedes imagina. Não dá, não dá. Aqui no Brasil não dá. Você vai ter que fazer todas essas, digamos, todos esses mecanismos mais complexos de dosar as coisas, pensar as coisas dentro de uma realidade que o governo não enxerga. Então, eu vejo com muita dificuldade, não só no plano, né, político, porque o governo tem todas essas etapas para ele conseguir negociar as coisas, como também vejo muita dificuldade em relação, né, à própria aplicação destes projetos. Eu duvido muito que o governo consiga governar. Porque, no fundo, o governo do Bolsonaro hoje, né, o governo federal, ele não tem governado propriamente. Né? O Eduardo chegou tarde. Não, você nunca chega tarde. Você é sempre bem-vindo. Mas né, o governo ele não consegue governar, na verdade. Ele está fazendo um governo agora de sustentação. O governo federal, dentro de toda essa negação da pandemia, dentro de todo esse descontrole, que aí vem muito da personalidade e das decisões do chefe, que é o presidente Bolsonaro, ele é um governo que agora está tentando se manter. Não é à toa que tivemos nessa semana essa notícia da nomeação do Fábio Faria, genro do Silvio Santos. Aliás, percebam, gente, por que ele, né, e aí eu concluo essa parte, Nathalie, para a gente partir para outras, mas por que ele simplesmente criou o Ministério da Comunicação, chamou o Fábio Faria para, né, fazer a propaganda do governo? Porque, no fundo, o governo está fraco e está preocupado principalmente com as pesquisas que estão indicando uma queda da popularidade do próprio governo e uma rejeição cada vez maior. Uma rejeição cada vez maior. Então, o que o governo está demonstrando, que ele está sinalizando, é que ele vai dar uma atenção maior para a propaganda, ele vai tentar aumentar, impulsionar mais ainda a propaganda dele, para tentar recuperar esse eleitorado que ele tem perdido. E com isso, ele vai ter que gastar dinheiro, porque isso não se faz com mágica, né? Não se faz com mágica. Você quer propaganda? Vai ter que gastar dinheiro. Você criou mais um ministério, por mais que o Bolsonaro tenha falado, não, isso não custa muito, eu só criei um ministro. Tá, o ministro vai buscar assessor, vai ter assessor, vai ter... O ministério ele vai demandando ao longo do tempo, por mais que ele tenha se criado agora e o gasto dele agora seja pequeno, porque ele só foi criado com o ministro vai precisar de uma equipe, né? Então ele vai demandando e isso vai custando dinheiro. É mais aquela expressão, nada é de graça e absolutamente nenhuma medida, nenhuma estrutura é de graça, tudo custa. Tudo custa dinheiro. Então, nesse sentido, né, o governo já tem aí uma, digamos, projeção de gasto bem grande com a propaganda. Como é que ele vai equilibrar todas essas contas? Como é que ele vai equilibrar todos estes gastos? E como é que ele vai conseguir fazer essas medidas? Eu até digo, Nathalie, depois a gente vai ser cobrado disso. Para mim, o Paulo Guedes logo, logo vai pedir o chapéu e vai embora. Logo, logo. Porque se ele começar a perceber que realmente não tem como ele fazer o que ele quer e não tem como cada vez mais, porque o governo está se colocando nessa camisa de força, está justamente direcionando seus esforços para a propaganda, direcionando seus esforços para as outras áreas, como é que ele vai fazer esse reajuste? Como é que ele vai fazer isso? Não vai. Não vai. Né? Então, só para fechar isso, vejo com muita dificuldade essas mudanças, acho que isso aí é mais retórica do que efetivamente futura realidade. E só dois comentários, né? Lembrando justamente por que ele escolheu, né, a figura ali do genro do Silvio Santos, porque é a rede, né, de televisão que mais se alinha, né? Ou que pelo menos ele aceita, né, fazer justamente essa divulgação da propaganda, né? E outra coisa que eu queria lembrar, deixar aqui registrado para vocês. Hoje completam 27 dias que a gente não tem o ministro da Saúde. A gente tem o ministro da Telecomunicação, temos um ministério novo, mas não temos o ministro da Saúde no meio de uma pandemia. E aí, Guilherme, não sei se você queria mais comentado a respeito da criação do novo Ministério das Telecomunicações, e aí daqui a pouco você já responde a pergunta da Amada aqui, que era justamente sobre o Centrão, né? Ah lá, ó. Aproveitando, né, justamente a gente está falando do Centrão e desse contexto, né? Será que esse alinhamento com o Centrão pode evitar o impeachment, né? É sempre bom a gente reforçar, né? Porque às vezes é muito... é bombardeada essa informação, né? Se pode ou não ocorrer. Teve alguns outros desdobramentos que já vai comentar, que também tem ligação com isso. Então, manda lá, Guilherme. A intenção é evitar um processo de impeachment e fortalecer o governo na contagem dos votos para o juízo de admissibilidade na Câmara. A ideia é essa. Se vai conseguir ou não é outro assunto, porque
a aliança com a história do Brasil recente demonstra que a aliança com o chamado Centrão sempre é uma aliança perigosa. Porque, primeiro, é uma aliança que demanda. O que isso quer dizer? Eles vão trazer exigências. Eles não estão apoiando porque acham o Bolsonaro bonitinho ou legal. Não. Eles vão trazer exigências. Eles querem, simplesmente, coisas que eles vão cobrar. Que ou o governo dá, ou o governo simplesmente não dá. Se não der, pode custar o apoio deles, e se der, pode custar um grande desgaste no eleitorado que apoia o Bolsonaro. Então, é uma situação muito não confortável. A gente tem pesquisas que indicam que, dentre os 30% da população, em média, que apoiam o governo Bolsonaro, repetindo, dentre os 30%, 63% destes 30% não apoiam uma ligação do governo com o Centrão. Então, o governo ele vai enfrentar uma possibilidade de desgaste muito grande para ele conseguir ter esse apoio do Centrão. E é um apoio que a gente sempre tem que falar, é um apoio contextualizado e de momento. Hoje ele apoia, semana que vem pode ser que não. E vejam que a gente tem aí, né, aliás, capa dos jornais de agora à noite, né, muitas pessoas do Centrão são indiciadas ou investigadas. Isso vai fazer com que o governo seja pressionado, tenham certeza, a ajudar. Né? Ou seja, vocês viram que o Paulinho da Força Sindical teve para si uma condenação criminal. Tá para ser preso, é que ele recorreu. Os outros do Centrão, praticamente quase, é uma proporção enorme, não sei agora de cabeça, mas é praticamente assim, a cada 10, 4 estão sendo investigados, é algo assim, não sei, mas é uma proporção enorme. Né? Temos muitos indiciados e investigados. Isso vai fazer com que, obviamente, isso pese e exija do governo um controle, alguma coisa. E um governo que se elegeu num discurso do combate à corrupção e da criminalização da política. Vai custar caro. Vai custar caro. Então, é uma situação muito não confortável. E o pior de tudo para o país é que quando a gente tem um governo muito fraco desse, o governo Bolsonaro é fraco, gente. Por mais que ele fale, caramba, será que eles vão dar o golpe? Querer pode ser uma coisa, conseguir é outra. Mas é um governo muito fraco. É um governo muito fraco. E não estou falando fraco de administração, de competência, de sustentação agora. É um governo que está com baixa popularidade, que tem baixo apoio, e é um governo que tem a pandemia pela frente e está fazendo só besteira. Então, nesse sentido, claro que o país paga com isso, porque, obviamente, a gente está sofrendo um desgoverno. Nós não temos um governo, nós temos um governo que está preocupado em se manter. Então, com isso, né, nessa situação de o governo tentar o máximo possível a sua manutenção, a gente vai fazer com que, né, os erros do governo sejam mais para frente ainda intensificados, e talvez o que ele conseguiu hoje de apoio, ele perda lá para frente. Então, para concluir e responder, né, a pergunta, é que simplesmente ele garante que não vai tomar impeachment com essa aproximação? Hoje sim, amanhã não. E esse processo de desgaste é um processo longo para o impeachment. Eu tenho o meu palpite, né, posso estar redondamente errado, mas o meu palpite é que o governo vai tomar, muito provavelmente, um processo de impeachment ou algo semelhante para o ano que vem. Esse processo é longo, não é processo do dia para a noite. Então, esse ano a gente ainda vai aguentar o governo Bolsonaro com os erros e equívocos, não temos dúvida disso. A não ser que aconteça, né, um fato, né, extraordinário, algo que seja insustentável, uma denúncia insustentável, né, uma notícia insustentável, que aí abra uma ruptura que seja irreversível. Mas a tendência é essa agora. Agora, chama atenção que o governo está tão preocupado com os gastos dele e com essa necessidade de sustentação, principalmente em relação ao eleitorado, que o governo tem intensificado a sua não transparência. E a gente tem percebido que o governo tem cada vez mais buscado maquiar dados. Isso é muito grave, isso é gravíssimo, isso é coisa de governo autoritário. Mas me chamou a atenção, Nathalie, para falar rapidinho disso, e depois você retoma aí, mas a gente teve agora, né, uma medida do governo junto à Controladoria Geral da União, que é muito grave, com a CGU, que é justamente, né, considerar como sigilosos os pareceres jurídicos elaborados pelos ministérios para sustentar
a decisão de veto ou sanção do presidente aos projetos de lei. Gente, isso é um absurdo, isso é uma coisa de como é que o governo quer negociar projetos com o Congresso se ele vai colocar sigilo nos pareceres jurídicos que orientam a sanção ou veto do presidente. Para quem não conhece muito esse jogo político, vou explicar com outras palavras mais simples. Gente, é como se vocês estivessem imaginando assim, eu estou tentando negociar com o Congresso para não cair, mas eu não digo para o Congresso tudo o que tem que ser dito para negociar com ele. Isso está sendo percebido, isso é muito grave. E o governo fazendo isso, ele faz com que, obviamente, esse poder de fogo de articulação dele seja reduzido. Fora as notícias que nós temos, né, de falta de transparência no IBGE, falta de transparência no INPE, né, o INPE, por causa principalmente do desmatamento, que, aliás, está indo a todo vapor, né? Os matamentos, os dados são terríveis, terríveis, a todo vapor. Embora o Salles esteja bem complicadinho agora, porque quebraram o sigilo dele, etc. O Salles, me parece, não vai durar muito, né? Ainda bem. Mas, agora a gente teve a notícia da maquiagem de dados na pasta da Damares, até na pasta de direitos humanos, né, tirando ali os dados sobre violência policial. Ou seja, o governo tá totalmente fingindo dado, não transparente e buscando o tempo todo aqui maquiar dados e maquiar informação. Sem contar, né, o que foi o absurdo de todos, que foi a tentativa de recontagem, né, de mortos, a tentativa de recontagem de infectados e, obviamente, né, o Ministério da Saúde, que não existe, né, o Ministério da Saúde que não existe, que tem o general Pazuello lá, que está simplesmente jogando a biografia dele no lixo, praticamente no lixo, mas que para nós, pelo menos, né, para servir de algum alento, né, para a gente não só falar coisa ruim, mostrou uma coisa boa também do Brasil. Por mais que a gente tenha esse desastre de governo, no Ministério da Saúde, esse desastre, foi muito bom ver, né, a imprensa ter se unido, né, o Estado de São Paulo, o Extra, a Folha de São Paulo, o Globo, foi muito bom ver esse movimento da sociedade civil, a imprensa, que representa a sociedade civil, que é da sociedade civil, se movimentar para jogar a favor, né, da informação. Isso é muito importante, gente, isso é muito importante. Isso foi uma coisa assim, que é da gente chamar atenção e uma boa notícia. Né, essa reação da liberdade de imprensa, essa reação da informação livre, por mais que critiquem, o Estadão é isso, a Folha é isso, o Globo... Não, um consórcio, eles se uniram para dar essa informação. Isso foi muito bom. Foi muito bom ver isso, porque efetivamente a gente percebe que por mais que a gente tenha esse desgaste e esse tempo todo o governo falando em golpe, o governo maquiando dado, etc., a gente tem a sociedade reagindo. Ou seja, parece que, vamos imaginar, se o governo tentasse um golpe, não é tão fácil assim, as coisas não vão ser fáceis, a sociedade não vai aceitar assim, não. Né? E só para fechar esse raciocínio, foi muito curioso ontem, né, o ministro Luiz Eduardo Ramos, que para mim é uma das figuras mais, desculpa, assim, deprimentes do governo, um militar da ativa, um general da ativa na articulação do governo. Primeiro, ele não tinha que estar na ativa, ele tinha que ir para a reserva. Se ele quer participar ali da articulação do governo, ele tem que ir para a reserva. Mas o general Luiz Eduardo Ramos, ele soltou uma nota absurda, né? Ele soltou uma nota falando, olha, é uma ofensa falar para as Forças Armadas que haverá um golpe. Não haverá um golpe, mas não estiquem a corda. Praticamente o que ele falou é assim, não haverá um golpe, mas se precisar a gente dá um golpe. Ou seja, é a garantia do não golpe com uma tentativa e ameaça de golpe. O governo precisa parar com isso, né? O governo precisa parar com isso. Ele tensiona, erra o tempo todo. O que eles querem com isso? O que eles querem? O STF está cansado de dar recado. O STF está cansado de dar recado. O Toffoli deu um recado importante na semana. O Toffoli mudou de posicionamento desde aquele dia que o Bolsonaro e aquela equipe de representantes, né, do empresariado, etc., foram lá naquela cena patética pressionar pela morte de CNPJs, né, aquela coisa absurda. Mas, né, o Toffoli mudou de posição desde aquilo. O Toffoli, ele deu um recado. Ele falou, olha, o presidente Bolsonaro precisa parar com as dubiedades. Deu aquela alisada, né? Ele é um democrata, foi eleito, né, pelo voto, deu aquela alisada típica, né, que a liturgia do cargo exige, mas ele deu um recado, tem que parar com a dubiedade.
Então me parece muito claramente que o Poder Judiciário, o STF, já disse, ô governo, ou você governa, ou as coisas aqui não vão dar bem. E a gente teve o voto do Fachin, né, que decidiu pela continuidade, e praticamente, né, ele foi o relator, os outros vão votar, tendem a votar na mesma linha, na continuidade do próprio inquérito que envolve aí as investigações sobre as fake news, que inclusive agora vão ser transmitidas entre, né, o STF e o Tribunal Superior Eleitoral, onde a gente tem aquelas ações de potencial cassação de chapa, né, da chapa Bolsonaro e Mourão. E só para comentar, só um comentário da transparência que eu acho importante a gente relembrar. O Guilherme bem comentou do IBGE, né? O IBGE já vinha com dificuldade financeira, tá, gente? Então imagina o seguinte, você tem dificuldade para lançar os dados no sistema, você não tem, às vezes, humano, tá? Capacidade humana para você lançar os dados. E ainda você quer maquiar os dados. Percebe? São duas dificuldades em uma ainda que está enfrentando. E o IBGE é uma coisa importantíssima. Eu lembro desde pequena. Sempre passava na TV, IBGE, aí você logo decorava, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por que você tem isso? Porque você apura, você consegue ter dados de mortalidade das pessoas, taxa de vida, sobrevivência, tudo aquilo vai para lá. Trabalho atuarial é importante, economista usa muito, a gente coleta a base de dados do IBGE. Se vocês querem um desabafo, piorou tanto para você capturar os dados do IBGE, porque eles ainda implementaram um novo sistema. Então, ou seja, você não tem verba, o sistema foi trocado e existe a maquiagem de dados. O novo sistema chama Sidra. É assim, não é que ele é difícil, ele ficou um pouco mais interativo, mas a gente estava acostumado com a versão antiga, era muito mais simples. Você ia lá, clicava e montava a sua tabelinha. Agora tem que achar cada coisa. Então, assim, é uma confusão de dados. Falta de divulgação e agora a maquiagem. E sabe o que é o mais triste da maquiagem? Isso a gente fala tanto em economia, tanto em economia. Um bom economista que faz uma boa econometria, uma boa leitura de dados, a gente nunca tortura o dado. Deixa o dado falar por si só. Não vai ter o resultado que você quer. Assim, eu diria 80% das vezes não vai chegar no resultado que você quer. Todo mundo quer um R quadrado, que é aquilo que explica o modelo, maravilhoso, de 0,9, quase 1, né? Que 1 é o modelo perfeito. Nunca você vai ter isso, né? Você chega perto de 0,5, 0,6, putz, é um mega modelo. Mas você tem que mostrar que existem essas falhas, né? Nós economistas sérios falam isso, tá? Muitas vezes a gente tem a economia como um grande modelão, uma grande representação, os gráficos que a gente tanto usa, mas aquilo é uma representação da realidade. Tá? A gente não usa aquilo a gente não encaixa, como bem o Guilherme já tinha comentado lá na frente, a gente não pega a realidade e encaixa no modelo. A gente não força ela a encaixar no modelo. É o modelo que tem que se adaptar à realidade. Tem que ser dinâmico e não estático, não é uma fotografia. Toda hora a gente está mudando as coisas. E isso precisa existir, precisa deixar rolar as coisas. E se você maqueia dado, são duas coisas, né? Torturou, né, para atender o que? O seu resultado, e você está justamente pegando a realidade e, né, a gente fala, né, condensando naquele modelo, que não explica nada, e você vai ter um monte de variável que não vai estar lá e vai te causar um mal-estar, né? Mal-estar para a tomada de decisão de política pública e para a própria população. Tá, então é só importante fazer esse parênteses. O Guilherme quer aqui comentar mais alguma coisa. Pode falar, Gui. Não, é fundamental, porque no fundo justamente isso que você falou é fundamental. A gente discutiu aqui agora há pouco a questão das decisões, né, as tomadas de políticas públicas, decisões, coordenação. Como é que você vai estabelecer um projeto, né, de política pública, tomar uma decisão se você não consegue nem ter a leitura correta do país? Ou seja, a compreensão do país pelos dados que o país oferece, sendo maquiadas, sendo, né, objeto aí de mentira, né? Como é que você vai desenvolver políticas que vão atender as demandas do país? Não vão. Isso é muito grave, e é claro, é típico de ditadura. Ditadura tem a realidade e tem a realidade que ela constrói. Isso é típico não estou falando que o Brasil é uma ditadura agora, gente, mas estou falando, isso é típico, é um elemento de um governo que tem para si uma característica autoritária. O Brasil não é uma ditadura, mas o governo Bolsonaro é um governo autoritário. Ele é um governo autoritário porque ele tem tendências autoritárias. Ele tem tendências autoritárias, elementos autoritários. Ele não gosta da verdade, ele não gosta da transparência, ele não gosta de negociação política, ele não gosta de oposição, ele não gosta da imprensa livre. É um governo que tem um monte de elementos autoritários.
Um monte. E esse é gravíssimo, porque esse prejudica justamente o quê? Prejudica justamente a formulação de políticas públicas e decisões tomadas de maneira adequada às realidades do país. Vejam, gente, que isso é tão grave. É tão triste, né? É triste, na verdade, e grave, porque as pessoas no Brasil estão muito confusas sobre a realidade do coronavírus. Tem gente que está comprando, e comprando de boa fé, porque lê no noticiário X, lá no fake news Y, etc., e fala, não tem tanto morto assim, não, estão mentindo. Então, no Brasil, o que impera hoje é o caos da informação. É o caos da informação, porque você não tem essa linha, né, você não tem essa linha de coordenação política, e ao mesmo tempo você não tem dados que são seguramente oferecidos. O Brasil tem hoje, a gente chegou ao ponto, e aí é entender a magnitude das coisas. Isso que eu acho muito importante, gente, nessa reflexão que a gente está fazendo aqui junto. É entender a profundidade do absurdo, o quanto o banal se tornou, desculpa, o contrário, né, o quanto o absurdo se tornou banal. A gente está lutando contra uma pandemia com a necessidade de veículos da imprensa oferecerem os dados. Por mais que isso tenha sido uma boa notícia em relação à sociedade estar lutando contra um governo autoritário, a gente está lutando na pandemia com dados oferecidos pela imprensa, que está fazendo isso porque o governo se recusa a fazer. Isso é gravíssimo. Em qualquer situação de normalidade, esse governo já tinha caído. Ele só não cai efetivamente porque estamos numa pandemia e o pessoal não está indo nas ruas. Mas logo irá. Logo irá. Porque não dá. É um nível do absurdo que é quase que de causar perplexidade. Você sentar e falar, meu Deus, olha que absurdo explícito que passa como se fosse uma coisa normal. Então, até trago para vocês, para fechar esse raciocínio, um desabafo, né, que foi dito agora recentemente, né, em relação a uma frase triste, né, que o Brasil ele está saindo, né, da barbárie para a decadência, né, não da barbárie para a civilização, a gente não chegou, né, e que nessa realidade muito triste a gente está descobrindo com o coronavírus que nós somos mais injustos do que imaginávamos, que somos mais cruéis do que imaginávamos, que somos mais incompetentes do que imaginávamos e que, infelizmente, somos, desculpa falar isso, mas falo com isso com muita dor e muita tristeza, mas somos mais ignorantes do que a gente imaginava. É muito triste toda essa reação da nossa sociedade completamente assim, perdida e confusa por um governo que causa confusão, que causa propositalmente muita confusão e que está nos custando extremamente caro. Aliás, eu até convido, dou para vocês uma dica, procurem na internet, vocês vão achar um estudo fantástico de uma professora da Universidade Federal de São Paulo, Esther Solano, que é excelente, é uma professora competentíssima, extremamente séria, que tem estudado bastante, né, o fenômeno do bolsonarismo nas classes mais pobres, nas classes de menor renda. Então ela tem estudado o bolsonarismo, ou seja, aqueles que apoiam o Bolsonaro e que são das camadas mais pobres do Brasil. E ela concluiu que o argumento, né, o estudo dela é formidável, que o argumento que pega nas classes mais pobres para apoiarem o Bolsonaro é a criminalização da política. O que eu quero dizer com isso? O que ela quis dizer? O Bolsonaro, ele se elegeu falando que ia combater a corrupção. E ele se elegeu falando que ia tirar toda essa velharia, velha política. O pessoal com menor renda, né, responde que apoia o Bolsonaro porque acredita que o Bolsonaro faz e fará isso. E nesse estudo dela, ela perguntou para as pessoas que apoiam o Bolsonaro ainda, ela perguntou o que eles achavam do Bolsonaro falar em fechar o Congresso e fechar o Supremo Tribunal Federal. A resposta que ela encontrou foi a seguinte: mas professora, isso é bom, isso fortalece a democracia brasileira, porque no STF só tem bandido, porque no Congresso só tem bandido. Perceberam? O argumento que pega é a criminalização da política. E quando o Bolsonaro fala, dá os arroubos dele, de populista, né, falando, esses vagabundos, etc., ele está olhando esse eleitorado que comprou essa ideia que não consegue, infelizmente, não consegue, porque não tem essa informação, não aprendeu, não teve acesso à educação e não consegue entender qual é a função do STF.
Não sabe, não tem a menor ideia. Qual é a função do Congresso? Não sabe, nem sabe para que existe a Câmara dos Deputados, nem sabe para que existe o Senado Federal. Ou seja, o raciocínio dessas pessoas é: eu apoio o Bolsonaro porque o Bolsonaro está combatendo a corrupção. E o Bolsonaro está combatendo os corruptos que atrapalham a democracia brasileira. Então fechar o Congresso é bom porque só tem bandido lá. Fechar o STF é bom porque só tem bandido lá. Esse, infelizmente, é um raciocínio simplista que tem muita reverberação na população que ainda apoia o Bolsonaro, principalmente os de menor renda, porque não tem acesso à informação e nem acesso à própria educação. Então percebam como o governo vai fazer nesse jogo, né, nessa retórica que ele constrói de criminalização da política, que é o grande trunfo dele, mas que aí, aliado ao que a gente estava comentando, é um trunfo perigoso, porque agora ele tem se aliado com o Centrão e o Centrão se associa a essa corrupção. Essa é a contradição que o governo vai ter que enfrentar agora. Mas percebam que a retórica do Bolsonaro é essa. Então, eu até digo para vocês, gente, né, nessa reflexão que a gente está falando, de grande parte que ainda apoia o Bolsonaro, não adianta falar que o Bolsonaro é fascista. Não adianta falar que o Bolsonaro é autoritário. Esse argumento não os convence. Porque, primeiro, eles não acham isso. Aliás, muito sinceramente, se a gente for aqui fazer uma pesquisa, né, no Brasil, 90% da população brasileira não sabe bem o que é o fascismo, não entendeu bem o que é, mas não é esse o argumento que desconstrói o Bolsonaro. O argumento que desconstrói o Bolsonaro é vinculá-lo àquilo que o elegeu, que é o combate à corrupção. Ou seja, o que mais enfraquece o Bolsonaro é chamá-lo de corrupto e não de fascista. Porque quem o apoia porque acha que ele está combatendo a corrupção. Essas foram as conclusões do trabalho da Esther Solano, que é um trabalho fantástico, eu recomendo que vocês pesquisem e procurem aí, né? Ou seja, a gente precisa entender isso para entender também por que tudo isso está acontecendo. E quando a gente percebe, né, que esse apoio é muito por causa de um desconhecimento, a gente percebe que a profundidade que a gente tem no descaso à educação no Brasil é muito grave. O Brasil é, infelizmente, um país com uma baixíssima qualidade educacional, com um nível educacional muito baixo. As pessoas têm muita dificuldade, né, de entender a informação e elaborar a informação. O analfabetismo funcional no Brasil ainda é muito grande. E é claro que isso faz com que o absurdo, na verdade, se compreenda, porque a gente não entende muito bem o absurdo. É absurdo para quem tem acesso à educação, é absurdo para nós que estamos discutindo aqui, somos privilegiados e tivemos acesso à educação e estamos aqui conversando entre todos nós aqui. Mas para algumas camadas da população não é absurdo porque ela não consegue nem compreender que isso é absurdo. É muito triste. Mas isso escancara o fato de que o Brasil tem um trabalho longuíssimo aí de investimento necessário à educação. Que se a gente não fizer, a gente não vai sair disso. A gente não vai sair disso. E que a gente já deveria ter feito. Isso que é o pior. Você olha a Coreia do Sul, você olha o que seja a China, é totalmente diferente. Você investe aonde? Na educação básica. Qual que é o pensamento aqui do Brasil? Eu não estou criticando, tá? Enfim, né? É uma crítica, mas não é uma crítica a quem teve esse acesso, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Eu vou sair da educação básica porque o professor me passou, né? Ele vai passando, não repetir de ano, mal sei ler. Assim, se você pega os dados de educação, é incrível o quanto os alunos têm dificuldade em interpretar texto. Interpretar texto porque você não consegue interpretar a realidade. Aí vai passando, vai passando, vai passando. Por quê? Porque no futuro eu tenho que ter um diploma universitário. Para eu poder entrar no mercado de trabalho, eu tenho que ter um diploma universitário. Não esquece, vai passando, chegar na universidade, eu pego o diploma e depois eu tenho emprego. Acabou. Se você pega um país como a Alemanha, isso é tão absurdo de se falar, porque para vocês terem ideia, grandes salários, né, para o alemão, ele só tem a qualificação, sabe do quê? Técnica. Ele é técnico em alguma coisa. E esse alguma coisa não é menosprezar, não. É porque ele escolheu a especialização dele aonde? No técnico, não é no universitário. Quem vai para a universidade é porque, de fato, quer fazer pesquisa, quer ir para o ambiente acadêmico e por aí vai. Quer ter é acima, você nivela por cima, não é por baixo. A gente faz totalmente o contrário, totalmente ao contrário. Então, assim, o que o Guilherme está falando é muito importante, é muito triste. Eu sei que tem muita gente que comenta isso, mas tem que deixar isso mais simples para as pessoas entenderem. E o pior, esse grau, como ele bem comentou, de analfabetismo funcional, para vocês terem ideia como é tão grave numa situação como a gente está enfrentando com o bolsonarismo.
O analfabeto funcional, ele não consegue não só interpretar texto, ele não interpreta dado. E sabe o que ele fala? Que os dados estão sendo maquiados, não é o dado que está sendo divulgado pelo governo, é o dado que está sendo divulgado pela mídia. A mídia está colocando que os dados são maquiados para cima. Imagina, não existe Covid. As pessoas estão morrendo de qualquer outra coisa menos Covid. Imagina, já se morreu tanto, né? Morre 1.000 pessoas por dia, assim, é normal, tá? Não é uma coisa absurda. Então, reparem que é grave, não só do ponto de vista, como bem o Guilherme aqui comentou, mas a análise do que está acontecendo, a análise da realidade, a profundidade, tá? Que é o sistema educacional. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla, eu acho super importante, né? E justamente o que eu quero que o Guilherme comente aqui são as falas, né? O que está estimulando essas pessoas, né? É muito mais fácil hoje, quando você tem a popularização de WhatsApp, redes sociais no geral, você ouvir, né? Você manda áudio, manda fake news, manda foto. O Instagram é um típico exemplo disso. Você ganha o quê? Pela foto, né? Você não precisa ler, não precisa interpretar. Você vê a foto, escuta o áudio e vai. E a rede de fake news, o que o Bolsonaro fala, né? Discursa, né, Guilherme? Incita justamente isso porque é mais fácil. É mais fácil. Ele não publica um texto, você não tem que fazer uma interpretação de um texto. Ele fala, ele estimula, você escuta e assimila. É direto. Percebe? É triste, é muito triste. Você é porque a pessoa não tem o filtro. Não passa pelo filtro, vai direto. Ouviu, assimilou, repassa a informação. E veja, a gente tem, na verdade, muito complexo todo esse assunto, uma série de coisas aqui que tem que ser discutidas, uma série de desafios no Brasil. Né? A Vanessa comentou que não é só... Não, Vanessa, em nenhum momento aqui também a gente falou que é uma questão das classes mais baixas. Eu estou falando que esse foi o estudo da Esther Solano em relação a quem apoia o Bolsonaro e tem renda menor. Essa é a percepção. Mas o nível educacional do Brasil é baixo. Né? A gente tem, comparado com outros países, um estudo mais antigo, fez recentemente, né, tinha comparado o nível de leitura da Argentina com o Brasil. Né? O argentino, em média, ele lê em um mês o que o Brasil lê num ano, o que o brasileiro lê num ano. Né? Então aí você tem essas disparidades educacionais. O Brasil ele tem, no geral, né, uma qualidade educacional muito baixa mesmo. Então, eu comentei dessa questão da renda de apoio ao bolsonarismo e entendimento da democracia e das estruturas nesse estudo da Esther Solano, que foi entre bolsonaristas de renda menor, para tentar entender por que pessoas de renda menor estavam votando no Bolsonaro, uma vez que o grande apoio do Bolsonaro se deu nas pessoas mais ricas nas eleições. Ou seja, nas eleições, as pessoas com maior renda votaram no Bolsonaro, inclusive maior escolaridade. Só que essa curva tem se modificado. As pesquisas têm demonstrado isso, que as pessoas com maior escolaridade estão não mais apoiando o Bolsonaro e as pessoas com maior renda estão não mais apoiando o Bolsonaro, já mudaram de lado. Tá? Então são coisas que a gente tem que entender, mas concordo, né, com a Vanessa no sentido de que a deficiência educacional no Brasil, ela é geral, ela não é uma deficiência, né, que ela é muito grave nas classes mais desfavorecidas, ela é gravíssima, né, mas ela é geral, é um nível baixo de escolaridade do Brasil inteiro. E nesse sentido a gente pode dizer, inclusive, que a pandemia tem demonstrado isso, que o Brasil tem defeitos muito graves, né, na sua construção, no seu desenvolvimento, e a educação é uma delas. A gente não só tem essa deficiência na educação, como, olha o ministro da Educação, a gente tem total não projeto hoje. A gente tem um lunático no Ministério da Educação, um cidadão que é inenarrável, né, inclassificável, que só comete besteiras. A gente não tem projeto na educação nenhum. O país está sem projeto na educação há tempo. Então, nesse sentido, a gente só vê, na verdade, uma piora pela frente. Mas é muito grave, porque a partir da educação, é claro que você vai ter as consequências, né, para o resto, né, estruturalmente falando, para o resto do país. Então, veja, nesse sentido, a gente quis pegar nesse ponto para mostrar que a pandemia tem demonstrado o quanto o Brasil talvez tenha se esquecido do quanto ele precisa trabalhar nisso. E a pandemia tem escancarado justamente essa mazela, essa falta, né, de plano, de projeto, de desenvolvimento na educação que é escancaradamente grave. E que agora a gente está
batendo de frente. Porque muitos de vocês podem, às vezes, né, nas reflexões pessoais, tá lá pensando, meu Deus, o que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo? Está tudo invertido aqui, está todo mundo louco, etc. Dá para tentar explicar. É difícil, claro, envolve muitas coisas, mas dá para tentar entender. Então talvez seja por aí, para tentar entender. Por que toda essa loucura? Talvez não é loucura. Talvez seja a gente olhar para o espelho e falar, a educação aqui, o nível é pior do que se imaginava. A desigualdade é pior do que se imaginava. A violência é pior do que se imaginava. Ou seja, é a gente fazer um raio-x de que as coisas talvez estejam e são piores do que a gente imaginava e do que a gente tratava. E que a gente tratava com políticas públicas, ou seja, as soluções talvez que foram dadas pelos governos anteriores não foram suficientes ou, de certa forma, enxugaram gelo. Ou seja, nesse sentido, é tentar entender dessa forma, porque virar e falar, nós estamos todos muito loucos, não é por aí. É a sensação que dá, mas não é por aí. E claro, né, a gente está vivendo a era da informação. A era da informação é uma era que a gente está vivendo agora, a gente tem que ainda aprender a lidar com isso. É uma avalanche de informações diárias. A gente precisa selecionar as informações que são mais importantes das que são menos importantes. As pessoas precisam se aprofundar e buscar se informar mais do que por meras manchetes. Né? Não é orgulho um país falar que ele é o grande produtor de memes. As pessoas se informarem por memes é, pior do que tudo, uma realidade, mas é um absurdo, é algo assim trágico. Ou seja, a gente se informa por links do WhatsApp, a gente se informa por manchetes, se informa por memes e se informa por notícias rápidas. E nisso tudo, nessa era da informação, a gente acaba também, e eu acho que muitos de vocês compartilham essa sensação, a gente fica até ansioso para se manifestar, até ansioso para se posicionar, e de repente todo mundo se posiciona em relação a uma notícia que acabou de ver, nem digeriu direito, nem foi tentar entender direito, nem foi compreender. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo ocidental, onde você tem globalização e internet, e democracia. Ou seja, é um problema do mundo em lidar com essa avalanche de informações que criou o problema da fake news, que criou uma série de outros problemas que a gente ainda está aprendendo a lidar. Não é à toa que se a gente for aí dar uma pesquisada em dados sobre depressão, ansiedade, né, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, etc., tudo isso aumentou e tudo isso está ligado. Porque a gente está mais ansioso, a gente não tem descanso, é o tempo todo informação, imagem, informação, imagem, informação, imagem, e você não tem nenhum tempo para digerir aquela informação, refletir sobre aquela informação, elaborar um próprio pensamento sobre aquela informação. A gente parece que está vivendo assim, os minutos eles ficaram mais, digamos, deixa eu achar a palavra aqui certa, os minutos ficaram com mais de 60 segundos. Porque hoje um minuto é muito tempo. É muito tempo. Então hoje um minuto não tem mais a sensação de 60 segundos de 10 anos atrás. Hoje um minuto tem uma sensação de 120 ou 360 segundos. Espero que vocês entendam o que eu tô querendo dizer, né? Eu espero que eu esteja me fazendo claro aqui. Né? O tempo mudou com essa era da informação também. Até a percepção de tempo para a gente mudou. E é claro que isso impacta na forma como a gente reage como sociedade. E ao mesmo tempo constrói mais colisões na sociedade. As pessoas com opiniões diferentes, se debatendo, etc., se enfrentando, e tudo isso por uma telinha ali que tem toda a velocidade do mundo na sua frente. É um desafio. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. É claro que é melhor lidar com isso com um nível educacional maior, com maior igualdade, com maior inserção das pessoas na sociedade, com maior acesso à educação. O difícil é quando você tem que lidar com isso com um presidente que governa com Twitter, tal como o Trump, né? Hoje, a política sendo feita pelo Twitter é um reflexo disso. A política sendo feita com frases curtas, rápidas, né? E que sejam rapidamente digeríveis. E que, claro, trazem consigo uma série de ambiguidades. Como você vai tratar temas complexos em 3 linhas? Hoje, ninguém tem paciência de ler quase um livro inteiro. Ninguém tem paciência de ler uma informação que tenha mais de 3 páginas. Você vê ali mais de 2 parágrafos e fala, é muito longo. E claro, como é que você vai tratar algo complexo em um parágrafo ou 3 linhas?
Você não vai. O que acontece? Você vai entender mal, vai ter um monte de ambiguidade e você vai reproduzir mal. Mas governar pelo Twitter hoje é quase que, né, uma dádiva para quem é político, porque é muito fácil você escrever uma coisa ambígua e outra, é muito fácil também, e aí para a gente ficar no outro lado, eu quero fazer uma crítica a isso também, né, a gente está vivendo o período da lacração. Todo mundo quer lacrar. Todo mundo quer escrever aquela frase lacradora, determinante, que encerra o assunto e põe ponto final no assunto. Não é assim. Não é assim que funciona. As coisas complexas não podem ser assim. Então, de um lado ou de outro, a gente precisa buscar mais informação, a gente precisa se informar melhor, a gente precisa ter paciência para se informar, a gente precisa efetivamente trabalhar isso melhor. Isso não é um desafio só do Brasil, isso é um desafio, como eu disse, desse mundo ocidental, né, que se classifica como democrático e que tem acesso à internet. Esse é um desafio novo de uma sociedade que tem esses elementos novos que a gente precisa trabalhar. Tem vários autores que trabalharam isso, né? Vocês podem aí pesquisar, desde o Manuel Castells, né? Começou a falar disso, das sociedades em rede, etc. O Bauman, sociedade líquida, enfim, tem muita coisa que a gente pode aqui, né, indicar para todo mundo aí, para o pessoal ler. Mas são coisas que, obviamente, precisam ser trabalhadas. Porque no Brasil, hoje, a gente tem não só essa deficiência, né, educacional, mas essa forma de lidar com a informação que nos faz cair em muitas armadilhas. E que para políticos que tenham ali, digamos, né, intenções não muito nobres, acaba sendo, né, um prato cheio. O Trump não governa pelo Twitter à toa. O Trump não usa o Twitter à toa. O Bolsonaro não governa pelo Twitter à toa. É muito bom governar pelo Twitter porque você consegue fazer frases lacradoras, memes, etc. E ao mesmo tempo trazer uma série de ambiguidades e lugares comuns sobre assuntos complexos, né? E só para fechar, e o mais importante aqui, que a gente já tinha até comentado, além de tudo isso, existe isso aqui, ó, a tela, eu tô blindada, ninguém vai discutir comigo frente a frente. Eu posto lá, alguém fez um comentário ruim, deleta. Mudei de ideia, deleta. Num discurso, né, discursos tradicionais, como é que a gente faz? A gente tem que, na hora, se livrar na hora. Né, o mundo virtual, né, a gente dá uma informação aqui para vocês digitam ali, ó, procura, vê se eu tô falando a verdade, vê se o Guilherme tá falando a verdade. Antigamente não era assim, abrir o livro, tinha que olhar lá no livro se aquilo estava de fato procedendo ou não, tinha que ler tudo. Hoje não, é muito mais simples. E aqui só uma dica, assim, eu sei que não sei se muitos de vocês têm oportunidade de ter isso, mas sabe uma coisa que eu tenho visto, Guilherme, que facilita justamente essa leitura das pessoas, mesmo até de papers, né? Já que as pessoas gostam tanto desse ambiente virtual, às vezes não gosta do livro, né? Eu sei que tem gente que gosta muito mais do livro. Que seja, pega um Kindle da vida, o mais baratinho, R$ 50, lê no ambiente virtual, mas leia, exercite a leitura. Tem diversos livros, os clássicos, você baixa de graça, você lê, né? E a coisa mais importante que você lê de graça no Kindle é a própria Constituição do seu país. Né? Você vê no Chile, voltando lá atrás, o Chile que teve uma preocupação com várias revoltas, que eles tiveram, revoltas populares, era uma panelinha de pressão, o Chile, eles voltaram a ler o quê? A Carta Magna deles, eles voltaram a ler a Constituição deles. Aqui, eu duvido, né? Em termos de educação, que é o que a gente está falando que é o que falta, eu duvido que mais de 10%, né, tirando os advogados até, tá, Guilherme? Mais de 10% da população brasileira leu a Constituição Federal do país. Nunca sequer abriu o livro. O presidente não leu. Então, e ele é o presidente do Brasil. Como que pode uma coisa dessa? Como que pode? Eu concordo. Tem muito, né? Você vai falar até melhor que eu, Guilherme. Tem muito, né? Vamos falar assim, anexo. Às vezes é chato. Aí tem alguma coisa que foi riscada ali, que né, não foi para frente. É difícil, né, de interpretar. Difícil. Mas nada, se você me permite, só para eu pegar o gancho do que você está falando, o gancho está falando que é o seguinte, gente, a gente não está aqui, que em nenhum momento, com o romantismo do passado e o apego do passado, com aquela coisa, o passado era melhor, não é isso. E são mudanças que vieram e vão ficar, então não tem jeito. A gente vai ter que lidar e aprender com essa nova realidade, com essa avalanche de informações, com o mundo virtual que faz parte da gente agora. Agora, uma coisa que é importante é a gente buscar primeiro, né? Isso tem a ver até com as nossas doenças hoje, né? Pessoais, né? Isso é fato. A ansiedade tem aumentado no mundo, angústia, sensação de angústia, sensação de solidão, né? Porque aqui a gente tem uma falsa,
né? Uma falsa e aparente situação de que estamos juntos, mas efetivamente estamos separados pela distância. Então, hoje a gente tem ressignificações no mundo, né? O novo sinônimo de eternidade é print, né? O novo sinônimo de confraternização é o online, só que a gente é ser humano, então a gente precisa também de outras coisas para que a gente efetivamente, né, trabalhe essa realidade. Uma coisa não vai substituir a outra, mas a gente tem que parar com essa, né, e ao mesmo tempo tentar lidar melhor com essa situação hoje de quase que violência contra nós, com essa avalanche de coisas. Todo mundo parece que está sufocado, né? É muita coisa, é muita coisa. Preciso me manifestar, preciso falar, preciso postar, preciso falar que eu fui ali, preciso mostrar que eu fui ali. Nossa, é dia das mães, preciso mandar foto da minha mãe, dia dos namorados, foto dos meus namorados, preciso não sei o que, não sei o que. Calma, a gente tem que ter um pouco de calma. Agora, o problema é que é óbvio que isso é algo extremamente complexo, uma mudança que veio para ficar, que a gente vai ter que aprender a lidar. A gente vai ter que... Isso passa por educação, passa por reflexão. Eu convido vocês até, existe um filósofo francês muito interessante, chamado Gilles Lipovetsky, e ele tem trabalhado bastante essa questão, e ele tem um livro muito pequenininho, que é um livro muito acessível para todo mundo, né? Você não precisa ser filósofo, não precisa ser... Basta você ler, é muito tranquilo de compreender, que se chama A Sociedade da Decepção. Né? A ideia dele é que nós vivemos hoje uma sociedade fadada à frustração e à decepção, porque nós somos hiperindividualistas, é o homem hipermoderno que ele chama, hiperconsumistas, e a gente quer nessa assim, tem que crescer, temos que conseguir, tem que se conectar. Hoje não é penso, logo existo, é estou conectado, logo existo, etc. E a gente fica sufocado. Nós somos seres humanos. E o pior de tudo, a gente se sente frustrado. Porque a cada dia que você consegue uma coisa, a cada dia que você se conecta, etc., não é suficiente. Porque você precisa de mais. E isso faz com que a gente tenha sempre os nossos desejos, né? Quando atinge o desejo, se frustra. Né, busca outra coisa. E, é claro, isso é reflexo de uma sociedade capitalista, consumista. Você tem que estar feliz o tempo todo? Não tem que estar feliz o tempo todo. Ninguém consegue estar feliz o tempo todo. Se você está feliz o tempo todo, ou você é louco ou você tem algum problema. Ninguém consegue. Né? A vida é assim, somos seres humanos, não somos máquinas. Mas tudo isso é muito importante da gente refletir, porque isso reverbera na política, reverbera nas nossas relações sociais, reverbera em tudo. Em efetivamente tudo. E a gente tem visto que as consequências que tem trazido, né, toda essa realidade para Brasil, Estados Unidos, principalmente no modus operandi da política, é muito grave. Eu converso muito sobre isso, sobre a gente ter perdido o pudor e perdido o direito de virar para alguém e falar: eu não sei do que você está falando, eu preciso me informar, me explica. A gente perdeu o pudor disso. Tanto que, veja, a agressividade na política é tão grande porque a gente não tem mais contraposições, adversários. A gente tem inimigos. A gente tem inimigos na política. Se você não concorda comigo, você é meu inimigo. Eu tenho que te desconstruir. Eu não tenho que te ouvir. Eu tenho que te desconstruir. A gente chegou a esse ponto. Hoje a política ela é agressiva no Brasil e ela é alimentada. Essa agressividade é alimentada. O governo Bolsonaro alimenta essa agressividade. Ele é um governo de combate. Você não vira para o outro e fala: me explica o seu ponto. Não, eu tenho que desconstruir o teu ponto, porque você tem que concordar comigo. Ou seja, isso não é política. Isso não é política. A gente não vai a lugar nenhum assim. A gente vai só aumentar a agressividade, e aumentando a agressividade na população, aí você tem as possibilidades que são tamanhas, aumentar o preconceito, a violência, o racismo, etc. E todas as coisas que podem estar ligadas a isso, a essa agressividade e essa, digamos, esse estado de violência latente, que é um estado de violência latente. Então você precisa, primeiro, voltar a ter a gente precisa voltar a ter aquele direito de virar e falar: eu não sei do que você está falando, me explica ou eu vou me informar. Não é nem a humildade de falar que não sei, mas é o direito de falar que não sei. A gente tem que saber de tudo o tempo todo. Não temos que saber de tudo o tempo todo, a gente não consegue, ninguém consegue. Busca ajuda. Né? Por exemplo, a Nathalie sabe economia 1000 vezes mais que eu. Se eu não sei uma coisa, eu pergunto para ela. Eu não vou tentar desconstruir ela, porque eu vou passar ridículo na frente dela. Mas, de qualquer forma, as pessoas perderam esse direito de falar: eu não sei, eu vou procurar saber. Mas o mais legal, né? Isso é justamente a essência que a gente faz aqui. A gente tenta complementar o pensamento um do outro, né? Dialogar entre as áreas, né? Porque eu não sei tudo. Tô falando para vocês, eu não sei tudo. Guilherme também não sabe tudo, ninguém sabe tudo. É impossível.
É impossível, mesmo com a era digital. E só para fechar esse raciocínio, Guilherme, eu às vezes pergunto algumas coisas para vocês no Instagram. E eu perguntei qual que era a expressão mais difícil das pessoas dizerem. Sabe qual que foi? Para ver como as coisas se fecham. A expressão mais difícil que as pessoas não conseguem falar é: eu preciso de ajuda. Falem, Ah, eu preciso de ajuda. É ajuda que seja emocional, enfim, psicológica, em termos de não ser um determinado assunto, fala, eu preciso de ajuda. sim. Não tenha vergonha. Nós somos seres humanos, é carne e osso. Ninguém aqui é máquina. Então não tenham essa vergonha, percam isso. Não tenham medo de falar, eu não dou conta. Eu preciso de ajuda de alguém, eu conheço alguém para fazer isso. Então falem não quando tem que falar não. Tudo bem? Não Exato. levem, não aceitem tudo de graça. E outra, isso que é importante, não aceitem tudo de graça. Não recebam tudo de graça. Critiquem, mas critiquem, né? É até contraditório falar isso, e às vezes eu acho um termo não muito agradável, mas critiquem construindo. Pensem, né? Tenham um senso crítico de fazer isso. É complicadíssimo, Carol, concordo, mas a gente precisa, né? Justamente a nobreza, o reconhecimento, é ser humano. Não, É só é o direito de falar, eu não sei, eu tenho o direito de não saber, eu quero saber, vou procurar saber, e isso não é vergonha. sim. É vergonha você falar e concluir como se fosse um especialista, coisas que você não tem a menor ideia, né? E isso é muito ruim. Mas é um pouco isso que a gente está vivendo na sociedade como o mundo. Acho que a nossa reflexão hoje foi bem profunda aqui, né? A gente foi bem, mas que é importante para a gente pensar o mundo e a sociedade que a gente está construindo hoje. Mais uma vez, quando a gente for um dia discutir na história, né, o governo Bolsonaro, o que aconteceu com o Brasil, gente, não foi que a gente acordou um dia fascista. Não foi que um dia a gente acordou e falou assim, agora eu quero ser fascista, vou eleger o Bolsonaro. Não foi. A gente tem que tentar entender o porquê tudo isso aconteceu e por que tudo isso está acontecendo. E buscar elementos para que a gente possa compreender isso. Não foi do dia para a noite que nada aconteceu. As coisas estão interligadas, a história tem muito a nos ensinar. Então a gente precisa, né, trabalhar isso como sociedade. É um desafio enorme, é um desafio enorme. Não quero iludir ninguém aqui, gente. Não vai ser em 5 anos que a gente vai conseguir, em 10 anos que a gente vai conseguir. A gente, na verdade, está num caminho complicado, um caminho difícil. Também não quero nem não iludir e também nem deprimir. Mas, na minha Sim. opinião, a gente ainda está caminhando a passos largos aqui para uma situação pior. Mas, de qualquer maneira, cabe a nós ter sempre, né, essa responsabilidade, essa esperança e, ao mesmo tempo, trabalhar para que as coisas mudem. E Tamara, só para comentar que você falou assim, né? No mundo competitivo isso é difícil. É difícil porque demanda tempo, demanda digerir as coisas. Mas vou te contar uma coisa que eu sempre falo. Isso vai ser o diferencial para você lá no futuro. Se você tem raciocínio crítico, se você tem, eu digo até inteligência emocional, né? Parece aqueles cursos de motivação, etc. Mas é importante porque a gente vai ser substituído por máquina. A máquina não tem o raciocínio crítico. A máquina não tem sentimento. O ser humano tem. Então, esse é o grande desafio do mundo moderno. E é isso que poucas pessoas estão vendo. Não, porque o importante é eu saber trabalhar com Excel e rápido, saber montar planilha e rápido. Não, a máquina faz. Agora, a máquina não sabe que aquele resultado que você obteve na última linha do Excel, de um balanço contábil, o que quer que seja, ela não sabe o que aquilo significa. Você sabe. Então, esse para mim é o grande desafio, né? Principalmente o que eu vejo no dia a dia, o que as pessoas sentem, né? Guilherme, não sei se você quer comentar, mas tem um último tópico que eu não queria deixar passar em branco, queria deixar registrado, que são justamente as falas do presidente Bolsonaro. E principalmente uma fala e uma incitação muito triste, que é justamente forçar que as pessoas, né, eu não sei se é essa bem a expressão, mas que elas vão até os hospitais para registrar o gasto público. Como se o gasto público, né, o maior problema agora fosse o gasto com o quê? Com a pandemia. Né? Uhum. Assim, é lamentável. E de outra, tem algumas outras frases aí que você também quer comentar. Eu acho que a gente não pode deixar isso passar em branco só para a gente fechar essa live aqui. Não, essa frase do Bolsonaro é mais uma das cansativas frases dele, mas uma frase muito grave, né? Porque não só demonstra que primeiro, né, vamos separar aqui, ele como ser humano, ele como presidente. Como ser humano, lastimável, não demonstra nenhuma empatia. Ele é incapaz de ser sincero, né, nas suas falas em relação às vidas que estão sendo perdidas
ele é incapaz de demonstrar solidariedade. O que ele tem como preocupação central é o que aquilo pode atingi-lo. No que aquilo pode atingi-lo e no que aquilo pode prejudicá-lo. Essa é a preocupação central dele e fica evidente a cada momento, a cada frase que ele fala. Ele tem como ser humano uma dificuldade enorme, gigantesca, de demonstrar solidariedade, de demonstrar empatia. Exatamente, né? Lembrou aqui a Tamara, fale com o seu governador, né? Ou seja, ele se preocupa com isso, ele se preocupa com o cálculo político. Ele não está, efetivamente, ele não está nem aí com, né, as vidas que estão sendo perdidas. Ele não está nem aí. Ele chegou a falar, né? Eu já devo ter pegado esse vírus 20 vezes. Chegou a falar isso. Se você tem algum familiar, uma pessoa querida sua que perdeu a vida, imagine escutar isso. Eu já peguei esse vírus 20 vezes. Ou seja, ele até minimiza o vírus. Como se o vírus fosse uma porcariazinha, vocês estão tudo, né, seus covardes. Ou seja, como ser humano é lastimável, é realmente triste demais uma pessoa com empatia zero dirigir um país. Como presidente, é criminoso. É criminoso. Isso, para mim, eu acho que eu fico muito seguro para falar essa palavra, é criminoso. Ele está incitando as pessoas a cometerem crimes. A cometerem crimes como violação de propriedade privada, a cometerem crimes como, né, violação da intimidade de certas pessoas que estão doentes lá. Ele não tem noção do que ele está falando. É criminoso. Essa fala dele é criminosa, incitar as pessoas a invadirem os hospitais, a gravarem cenas de pessoas que estão doentes para tentar justamente dizer que há leito suficiente e que é uma mentira que não há. Isso é criminoso. Ou seja, o Bolsonaro ele comete crimes o tempo todo. Né? Mais uma vez, né? É o absurdo que a gente vive. Ele comete crimes o tempo todo. Então, essa fala do Bolsonaro é uma fala na continuidade das infelizes falas que ele comete e dos crimes que ele comete o tempo todo. Sejam os crimes de responsabilidade e sejam esses crimes comuns. Né? O Bolsonaro a esperança que eu tenho, sinceramente, isso é uma opinião pessoal, gente, não é nada técnico ou análise como professor, nada disso, mas é que ele, depois de terminar a aventura dele e nossa desventura, né, a aventura dele no governo do Brasil e a nossa desventura, ele vai ser relegado ao papel que ele merece na história. A insignificância e a uma grande desconstrução da figura dele. Né? Ou seja, a gente vai ter muita vergonha desse momento da nossa história, não tenho dúvida. A gente vai ter uma vergonha enorme quando a gente for estudar, né, o Brasil de Jair Bolsonaro, sua política externa, como a gente faz, né, como, né, os alunos aqui, tem muita gente de relações internacionais, muita gente do direito, como a gente faz quando estuda os governos, né, a política externa de Fernando Henrique, a política externa de José Sarney, a política econômica, né, do governo Lula. A gente vai ter muita vergonha do que foi feito aqui, vai ter muita vergonha e vai olhar e falar, meu Deus, olha o que a gente fez, mas a gente está passando e vai ter que passar por isso. Agora, é uma tristeza muito grande. É uma fala que escancara quem ele é. Ele está perdendo popularidade. O problema é que nessa longa trajetória dele, tudo isso custa muito caro pra gente, muito caro. Só para comentar um negócio, Nathalie, que eu tinha esquecido, não sei quanto tempo a gente tem, né? 5 minutinhos. 5 minutinhos, só para comentar muito rapidamente, né? Eu queria só comentar dentro desse, como, né, a Tamara bem falou, do governo do Bolsonaro, a falta de transparência. A gente teve também a suspensão, né, da Larissa Dutra, que foi nomeada para o IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico Mundial. Né, não só a falta de transparência, como o governo Bolsonaro ele não só é não transparente, como ele é um cabidão de empregos em relação a amigos do governo Bolsonaro e familiares. Né? A Luciana Dutra, que é formada em turismo, né, eu fui até puxar aqui, fui atrás na internet, fui atrás da formação dela. Ela é graduada em turismo e hotelaria e ela atualmente cursa uma especialização na área de gestão estratégica, planejamento e inteligência competitiva. Maravilhoso, parabéns para ela. Não tem nada a ver com patrimônio histórico, né, nacional e cultura, tem absolutamente nada a ver. Né? Então a suspensão dela no STF, na Justiça Federal, não no STF, desculpa, na Justiça Federal, foi extremamente importante, porque foi uma afirmação também de que o governo não vai ficar nomeando aí os seus cabidões de emprego, como fez na Fundação Palmares. Aliás, a Fundação Palmares é aquela coisa absurda, né? Um racista na Fundação Palmares. Mas para lembrar que na reunião ministerial do dia 22 de abril, o Bolsonaro teve uma outra frase, né? Eu queria trazer isso para lembrar essa frase dele, que é uma outra frase que demonstra não só a ignorância, a falta de empatia de um homem e a ignorância de um homem. O Bolsonaro tem problemas cognitivos muito, muito grandiosos, né? Mas o Bolsonaro disse na reunião do dia 22
que tinha que acabar com esse negócio no IFAM, do IFAM lá não ajudar. Porque era só você achar qualquer cocô petrificado de índio numa propriedade, que aí você tinha que parar tudo. E ele falou isso, né, dizendo justamente de um empreendimento que o, né, queridíssimo, o chamado agora velho da van, né, o Luciano Hang, estava fazendo lá no empreendimento dele e encontraram, né, resquícios arqueológicos de povos indígenas do Brasil. E o Bolsonaro resolveu chamar isso de cocô petrificado. Né? Você acha qualquer petrificado lá e para ver como ele não tem noção de patrimônio histórico, valor histórico, conhecimento, né, patrimônio da nação. O Bolsonaro não tem noção. Ele é um presidente ignorante, é um presidente com baixíssimo conhecimento, problemas intelectuais sérios, que está dirigindo o país. Né? Não tem empatia, é um ser humano complicado. Eu digo para vocês, eu não sentaria numa mesa para conversar com o Bolsonaro, mas de jeito nenhum. Não quero isso para mim. Né? Não quero ter essa experiência aí, essa experiência. Mas isso demonstra, escancara, nessas frases dele, escancaram como ele é não solidário e como ele é ignorante. Como ele é ignorante. Então a gente fez aqui um retrato com algumas filosofias profundas, mas são importantes. Né? Não sei aqui, ainda tem muita coisa para ser digerida, que nem bem o Guilherme falou, foi um pouquinho mais pesado, mas é importante para todo mundo. Né? E aí a gente fechou aqui com esse show de frases que provavelmente vão se repetir, vamos ver o que a gente vai ter na próxima semana. Agradeço a presença de todos vocês, mais uma vez o Guilherme com seus comentários brilhantes aqui, as reflexões que a gente teve, uma discussão muito boa. Né, eu fico muito feliz para a gente discutir justamente essas coisas que são importantes, né, e trazer informação de um jeito fácil para você. Então, fica meus agradecimentos. Guilherme, aí seus últimos minutinhos são todos seus aí para as considerações finais. Obrigado também, Nathalie, pela oportunidade, sempre aqui estar conversando com todo mundo. Acho que é muito importante a gente fazer isso. São reflexões para a gente ficar aí pensando, refletindo, digerindo, né, e que a gente volte a, não só, né, ter aí fé, esperança nas coisas, mas que a gente tenha essa paciência. A gente tem que ter essa paciência e esse trabalho, essa obrigação, essa responsabilidade de compreender para tentar resolver. Sem compreender, a gente não vai a lugar nenhum. Né? Então, muito obrigado, Nathalie, muito obrigado aí a todos também.